Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, galera que está nos ouvindo. Opa, quase que eu já derrubei aqui. Já quase derrubou aí? Já é emoção. É emoção já, né? Que está nos ouvindo aí no Spotify e você que está nos assistindo agora pelo YouTube. Verdade, ó, agora temos YouTube. Graças ao Lu aqui. O Lu ali agora. Aqui quem tá falando é o Alê. Olha lá, é o Fagner, gente. Beleza? Vamos que vamos aí. Já aproveitando logo esse início aí, que pode ser que uma galera não chegue até o final. Gente, nós estamos esperando o comentário de vocês, meu. Mande no nosso e-mail perguntas, temas, tudo mais. Nosso e-mail é podcastdireto-da-arca@gmail.com. Instagram? Instagram é Direto da Arca. Comentem aqui no vídeo também, né? Agora que Pode. a gente vai ter YouTube. Então comenta aqui no vídeo pra gente. Quem está assistindo esse vídeo agora, nós estamos gravando e a gente nem publicou o anterior. É. Então, não temos dúvidas para este vídeo, porque o anterior nem foi pro ar. Sim, a aí gente precisa melhorar esse sistema. né? Tá meio que. Estamos começando agora, galera. Estamos começando agora aí nessa vibe, mas logo vai tudo se. Já tudo se encaixa. É, tudo vai se encaixar. Aproveitando também, agradecer todas as pessoas que estão ouvindo no Spotify. Tem uma galera de fora, né, Tio Fagner? Tem uma galera de fora aí muita gente de fora. 25% do nosso podcast é fora do país. Olha. Engraçado isso, né, cara? Muito legal, muito legal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado e vamos aí, todo lá. mundo. Nós Vamos paramos no episódio, no capítulo 15. Vamos pro 16 agora, né? Cara, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vamos ver até onde a gente consegue ir, hein? A ideia é chegar no 28. Vamos embarcar nessa viagem aqui. A gente tinha acabado de começar a segunda viagem de Paulo. Sim. Então, vamos só recapitular de onde a gente parou. Paulo tinha acabado de vir para Jerusalém. Foi para Jerusalém discutir o problema da circuncisão dos judeus. Discussão dos judeus. Era isso. Então ele chegou na terra dele, lá na igreja dele em Antioquia. Lá em Antioquia estava tendo uma discussão. Pessoas de Jerusalém tinham ido para Antioquia e estavam dizendo que os judeus precisavam se circuncidar. Sim. Esse era o problema. Paulo saiu de Antioquia com Barnabé, foi até Jerusalém e eles fizeram o primeiro concílio da igreja. Nesse concílio da igreja nós vimos a infalibilidade da igreja, a infalibilidade papal, quando nós percebemos a liderança de Pedro. Pedro se pronunciando como um líder e Tiago também como um bispo de Jerusalém, também se pronunciando. E sendo ouvido muito ali naquele momento, Sim, né? foi uma discussão, né? A gente viu até num dos versículos que houve uma grande discussão, um grande debate. Então a igreja se reúne, debate, justamente para chegarem a uma conclusão sobre um ponto que ele é polêmico. E o Ale vai tirando foto da gente de copinho de água. É, nós é assim aqui, ó. Bossa nova, a gente tá ficando cada vez mais chique aqui, cara. Tudo para Cada vez poder mais divulgar aí a gente. No último, nós estávamos com um copo de plástico, no penúltimo não tínhamos mesa. E agora, a coisa tá que até tá, copo cara. cristal. Pô, olha o nosso copo aqui. Então, é a igreja. Uhum. Toda vez que a gente tem dúvidas, problemas em debate, a igreja traz essa discussão. E não importa o tempo que for levar. Vai ter uma unção do Espírito Santo e o Espírito Santo vai ajudar com que os homens cheguem na resposta correta. E uma vez que eles chegarem nessa resposta correta, ela é infalível. Porque o Espírito de Deus jamais erra. Então esses homens fizeram esse primeiro concílio. E que continua até hoje com todas as decisões que de dentro da igreja, né? Nenhum dos concílios tiveram suas decisões revogadas. Revogadas. Isso é muito importante. Sempre teve uma continuação em cima do... Em todos os concílios, a gente vai fazer podcast sobre os concílios. Em todos os muitos concílios que a igreja fez ao longo dos seus 2000 anos, nenhuma decisão jamais foi contestada no outro concílio. Quando a decisão não acontece, não tem problema. Aquela decisão carrega. Como, por exemplo, o dogma da Assunção de Maria. Não, Maria. Dogma da Assunção Nós de até Maria. comentamos O da dogma última é vez. super recente, mas ele é, vamos dizer assim, é aceito na tradição há praticamente os 2 milênios, só que a igreja, de fato, conclui
que Maria foi assunta muito recentemente, por mais que a tradição já desse esse testemunho. Então esse ponto é importante pra gente. O que é legal da gente lembrar? Paulo e Barnabé saíram do concílio, voltaram para Antioquia, beleza, os não-judeus foram liberados, não precisavam se circuncidar, graças a Deus. Imagina, né, cara? Aí a gente fica pensando nessa dor, você fala... Imagina o facão rodando lá. Escapou. Então, assim, graças a Deus os caras escaparam. E depois o Paulo não sossega, né? Eles chegaram em Antioquia e o papo foi, beleza, bora viajar de novo. Não para. E aí eles saíram para a segunda viagem. E nós lembramos aqui que nessa segunda viagem, já logo no comecinho da viagem, Paulo e Barnabé se separaram. Sim. Barnabé foi com João Marcos para a ilha de Chipre e a gente tem Paulo com Silas indo para outro caminho. Na verdade, Paulo vai voltar para o caminho lá para Listra, né? Na primeira viagem, ele quase morreu apedrejado em Listra. Vamos ver o que vai dar agora aí, né? Vamos ver o que vai dar. E nesse caminho, no início da viagem, bem no começo, a gente tem, quando Paulo chega em Derbe e ele chegou ali também em Listra, nessa região que ele quase morreu apedrejado, ele encontrou Timóteo. Sim. Ele encontrou Timóteo. Ele encontra o Timóteo e ele fala uma coisa muito importante para o Timóteo que está no versículo 4, né? A gente tem uma passagem aqui no versículo 4 que eles vão, a Bíblia conclui assim, ó: nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então a fidelidade de Paulo à igreja. Você tem comportamentos individuais e pensamentos individuais que eles podem ser divergentes da igreja, mas quando você está em evangelização, o que vale é o que a igreja diz. Por quê? Tio, só uma coisa rapidinha. Juntos somos mais fortes, tá terminando a frase. Uma dúvida que me gerou essa semana, depois que a gente terminou o último podcast, alguma vez Paulo, após ser, né, catequizado, né, por Ananias, né? Depois catequizado, ele alguma vez, que até agora que nós lemos, ele não retornou a ser aquele Saulo, né, no caso. Sim. Saulo queria aterrorizar, tudo mais. Sim. Nenhum momento falou. Mas acredita... Uma recaída. Uma recaída. Acredita que ele teve alguma recaída durante esse período? Não, mesmo porque Paulo vai dizer nas cartas que é assim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele foi 100% agora a conversão aconteceu. A conversão aconteceu. A conversão de Paulo é extraordinária. Quando ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele. A conversão dele é extraordinária e ele não volta. Pelo contrário, a cada passo que Paulo der, daqui para frente, fica mais forte. Mais forte. Legal. Cada passo que ele der, tanto é que ele vai concluir nas cartas, né? O espinho que está na minha carne, ele vai sofrer as dores da paixão, né? Ele tem um processo de paixão. Tanto que a gente terminou o último episódio, ele quase morto, apedrejado. Quase morto, isso mesmo. Então vamos ver o que acontece daqui para frente, porque a gente percebe que Paulo vai se preocupar com essa unidade da igreja. Então, a fé é inabalável em Jesus, na palavra de Jesus, uma inspiração constante, o Espírito Santo sempre com ele a todo momento, ditando cada um dos caminhos, um olhar muito atento às pessoas, os lugares, o que está no coração dele de vontade para ele seguir o caminho, que na verdade é o caminho de Deus. Ele vai dizer isso, a gente vai perceber que tudo que o Paulo está fazendo de trajeto não é mais vontade dele. E sim não é mais vontade Deus dele, é o próprio Espírito Santo que vive nele. E na hora de tomar um comportamento, esse comportamento que ele quer tomar daqui para frente é sempre alinhado com o concílio da igreja. Isso vale para refletirmos muito seriamente, cara. Quando acontece o cisma da Igreja Católica no ano 1000, que separa o Oriente do Ocidente, a pergunta é: será que não faltou um Paulo ali? Com mais força, mais fé? Não é mais força, é mais preocupado com a unidade. Boa. Nós temos divergências. As divergências existem. Será que, então, vamos levar a um concílio, trazer a unção do Espírito Santo, e aí a gente vai manter a unidade, porque juntos somos mais fortes? Será que lá no ano 1500, na Reforma Protestante, quando Lutero, de dentro da Igreja Católica, ele racha com a Igreja Católica ali, ele racha com a Igreja Católica, será que não faltou um Paulo? Se é alguém mais rígido, mais centrado no caso? Não é rígido, pelo contrário, é alguém que está preocupado com o que possa acontecer na unidade. Cara, assim, vamos chegar num acordo. Não é assim que funciona, é desse jeito. Lutero, você está muito preocupado com as indulgências.
Beleza, nós estamos coletando, a gente sabe que lá na Reforma Protestante, a principal briga de Lutero, a gota d'água, vamos dizer assim, é a coleta das indulgências para a construção das igrejas de Roma. Esse é o problema. Certo. E de fato havia uma coleta errada. A forma como se estava coletando dinheiro e vendendo indulgências estava errado. Então, aquela forma errada que a igreja estava se comportando, será que em vez de eu rachar e sumir da igreja, será que não faltou? Não é só de Lutero, não estou condenando só Lutero, não. Condenando a própria... Estou pensando em... Não condenando, mas pensando exatamente como a própria igreja. Poderia será que não faltou lá que do lado que estava protegendo a igreja católica não faltou um Paulo? Será que do lado de Lutero não faltou um Paulo? Que são caras que vão dizer assim, peraí, juntos somos mais fortes? Vamos conversar desse jeito, olha, vamos se alinhar. Conversar. Não, assim, logo depois da separação, quando Lutero sai na Reforma Protestante, a Igreja Católica faz outros 2 concílios, que são concílios contra a Reforma, vamos dizer assim, né? Que é para discutir os pontos da Reforma. E ela sustenta pontos relevantes. Obviamente, não a discussão em relação à venda de indulgências, porque aquilo estava errado da forma como estava acontecendo, mas outros pontos fundamentais de fé, ela certifica, ela solidifica e ela se protege naquele momento. Mas você vê assim, pô, será que não faltou? Não é só a diplomacia. Nesse caso ficou muito protegido, esqueceu, deixou só um lado mais trabalhado. Cara, na verdade, assim, seja no cisma do ano 1000 com a Igreja do Oriente, seja na Reforma Protestante do ano de 1500, você tem uma revolta. E em vez de você sentar e vamos discutir em concílio para a gente chegar num acordo, como aconteceu lá não, eles deixaram aquela discussão ficar tão inflamada que ela rachou. E ela rachou os dois, né? Por um lado, o Lutero sai com a reforma e cria, com a reforma de protesto, e cria a reforma protestante e se afastam, os nossos irmãos afastados saem dali. E por outro lado, aí a gente ficou com a Igreja Católica ali já saindo da época medieval, e ela perdeu um membro importante. Lutero era um membro muito importante. Então, será que não faltou? Por que juntos somos mais fortes? No versículo 5 do capítulo 16, exatamente nessa parte que a gente está lendo aqui, né, quando a gente leu no versículo 4, nas cidades pelas quais Paulo e Timóteo passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, ou seja, protegendo o que foi discutido em concílio. E no versículo 5, a Bíblia conclui assim, assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Ou seja, ela ficava mais forte, não tinha uma dissidência, e multiplicando ela não rachava, cada vez mais. Ela não rachava. Enfim, os caras, eles continuam viajando. Então, que saem para essa viagem e tá parecendo nossos governadores políticos do parte de viagem. Não, sabe o que é legal aqui do versículo 6, aqui, 6, 7 e 8 do capítulo 16? A gente vê que Paulo está querendo entrar na Ásia para valer e ele não consegue. Né? No versículo 7, a gente vai ter aqui, ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam chegar a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O orante, o crente orante, estava conversando com uma amiga hoje sobre isso. O crente orante, ele está sempre preocupado com o que Deus vai falar. Uma vez eu não lembro exatamente quem, onde a gente estava estudando, que falou assim, cara, você está muito preocupado na sua oração sobre o que você vai falar. E pensa, Deus sabe tudo. Ele sabe as suas angústias. E fora que a gente sabe que por sermos seres caídos, a gente chega em gemidos e dores. Então, praticamente, tudo que a gente pede para Deus está carregado de egoísmo, de inveja, de outras coisas por trás. Então, não é exatamente como a gente deveria falar. Por isso que o Espírito Santo é o nosso advogado. Tem um advogado que fala pela gente, tem Maria que intercede pela gente, porque a gente pede as coisas todas meio tortas, assim. O agradecimento lapida a sua humildade. A humildade é um valor. Isso é importante, é uma virtude que te torna cada vez mais santo. Sim. Mas depois que você exerce a sua humildade, é importante prestar atenção no que Deus quer falar. Deixar com que Deus haja. O que Ele quer falar para você? Você está muito preocupado em pedir, em falar com Deus, em cantar, em falar línguas, e não sei o quê. Cara, louvor é muito importante e é fundamental. Mas ouvir também faz parte. Mas para ouvir. Aqui a gente percebe que Paulo parava para ouvir. E sem contar que ele estava muito fixado em querer entrar, eu quero, não, né? Ele queria ir em direção ao meio da Ásia.
Mas você vê que o Espírito de... Aqui fala o Espírito de Jesus, a gente sabe que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não permitiu. Falou, não. Porque, assim, Deus fala com ele, cada um tem sua forma. Eles já me perguntaram, mas como é que eu sei que Deus falou comigo? Eu ouço uma voz. Com você eu não sei como vai ser, cara. Eu sei comigo. Uhum. Você simplesmente sente. Não faz, não é assim. Você sente uma vontade incontrolável de fazer algo. E você sabe que aquele algo é bom. Às vezes, para você dá um incômodo, mas para outras pessoas aquilo vai ser muito bom. Isso é Deus falando. Mas você só consegue isso quando você está muito fora do pecado. Porque dentro do pecado a gente soterra Deus. Aqui Paulo está ouvindo o Espírito Santo. Então, ele não, então tá bom, não é para lá que eu tenho que ir. Para onde então eu tenho que ir? E aí ele sonha com um macedônio, falando, vem até a Macedônia nos ajudar. Eu li essa Isso parte, é muito eu fiquei... louco, falei, nossa, saiu quase de um extremo pro outro, né? Pra falar a verdade, assim, né? Eu falei, caraca, aquele cara foi até a metade do negócio, vai andar mais, não sei. Vem pra Macedônia. Não, então eu vou pra Macedônia. Como assim, mano? Cara, e é longe de Jerusalém, porque a Macedônia já é Europa. Eu estava lendo, aí eu falei, mas pessoal, Jerusalém tá na África. É como se fosse daqui lá pra Sorocaba, velho. Cara, não assim, mas não, mais bem longe, mais longe, bem mais longe. Sorocaba tá 100 km. Não, hoje a gente tem carro, tá né? muito mais longe. Vai de barco, ó. Então, Depois versículo 8, depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram até Troade. Aí, cara, versículo 11, embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrace e daí no outro dia a Neápolis. E dali a Filipos. Que é a cidade principal. Filipos. E aí, a carta aos filipenses. Os filipenses são os moradores de Filipos. É a primeira cidade europeia. Nossa. Então, assim, o cristianismo chegou na Europa. O cristianismo chegou na Europa. Essa cena aqui, exatamente essa cena, né, Filipos do distrito da Macedônia, ele chegou na Europa. Isso é muito legal, cara. Aonde não tinha nada para falar. E sabe o que aconteceu aqui? Eles foram procurar um lugar de oração, né? Sim. Foram procurar um lugar de oração. Não acharam uma sinagoga. Não fala aqui, fui numa sinagoga. Não. Porque o normal de Paulo judeu, como Sim, e ele tá com Timóteo aqui, cara. Ele circuncidou Timóteo. Porque o pai de Timóteo não é judeu. Sim. Então todo mundo sabia que Timóteo não era judeu e ia causar um certo escândalo, porque ia falar com outros judeus. Não era para se tornar mais puro, era só como diplomacia. Para não atrapalhar a conversa com os outros judeus. Democrático, né? Sejam os judeus que nasceram de família judia e aí se circuncidaram quando criança, ou sejam aqueles que a gente chama de prosélito. Prosélito é o cara que virou judeu. Ele passou pelo processo de conversão e ele virou judeu. Ele é chamado prosélito. Esse prosélito, então seja falar, esse teve que se circuncidar, então seja para evangelizar prosélitos, ou seja para evangelizar quem nasceu em casa judia, ele circuncidou Timóteo. Precisou, se fez necessário. Cara, então eles iam sempre nas sinagogas e seguiam o rito da sinagoga. E aqui ele não foi numa sinagoga. Cara, e a primeira pessoa é uma mulher. Isso que eu ia falar agora. O significado é maior porque naquela época, não sei se eu vou falar Sim. certo, mas naquela época as mulheres não iam tanto na sinagoga, era mais os homens. E quando se deu a ideia de que, no caso até a moça chamada Lídia, se eu estiver errado, Sim, que tá aqui, Lídia. falou assim, então significa que não era numa sinagoga, era num lugar comum. Era isso mesmo? Se for num lugar de oração. Lugar de oração, no caso. A Bíblia vai falar de um lugar de oração. Sinagoga. Não, Lucas dá muita atenção para as mulheres. Não Sim. à toa, a parte mais importante, né, a parte de Maria, está toda no Evangelho de Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos e ele dá sempre essa ênfase para as mulheres. Então, a gente tem, no Atos dos Apóstolos, a gente daqui para frente, destaca muito a questão das mulheres. Muito. Seja por bem, seja por mal. Você lembra que os judeus... ele fala bastante mesmo. Os judeus invejosos... Você vê que eles vão aliciar as pessoas contra Pedro ou contra Paulo, eles aliciam as mulheres da aristocracia, as mulheres da classe alta, as mulheres ricas. Então, por mais que as mulheres não tinham uma participação, vamos dizer assim, ativa dentro do templo, na casa elas tinham influência, né? Na casa delas tem influência. Então, e entre elas mobilizavam as massas, assim, de algum jeito participavam dessa mobilização. Então, Paulo aqui mulher de um lado muito positivo, a gente tem Lídia. E Lídia é a primeira cristã europeia.
quem foi o primeiro cristão europeu? Cara, dá pra gente dizer que o primeiro cristão europeu, nesse sentido aqui, claro que a palavra já poderia ter chegado antes, né? A gente até falou de Tiago o Maior, que foi até a Península Ibérica, né, cara? Foi até a Itália, foi até a Espanha. Então, já poderia ter chegado, mas com esta ênfase, com essa catequese, ela chega com Paulo. Então, Lídia é a primeira mulher europeia, a primeira cristã europeia. Isso é incrível e é por ele que vai, né? E Lídia vai dizer assim, se julgas que tenho fé, versículo 15, se julgas que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. Ficai comigo. E aí vem assim, né? E a gente, na minha Bíblia diz, e obrigou-nos a isso, né? Uhum. Na verdade, sentiu assim, não, então é óbvio que você tem fé, eu vou ficar com você. Isso é lá em Filipos. Isso é lá em Filipos. E a primeira mulher europeia acontece aí. E daqui pra frente, Filipos dá uma bela de uma bagunçada. Uma bela de uma bagunçada. Lá em Filipos, aqui a gente tem no versículo 16, certo dia quando íamos à oração, eis que veio encontrar-nos uma moça escrava que tinha um espírito mau. Na nossa Bíblia fala até pitão. Tinha um espírito mau. Cara, pensa na situação. Diz que ela tem visões, não sei, coisa louca lá, né? E ganhava muito bem olha o que acontece aqui. Olha o que acontece com eles, né? Primeiro que essa mulher era uma escrava. Sim. Então, ganhavam dinheiro com ela. O que dá a entender assim, ela estava possuída por um demônio. Você fica com dúvidas quando você lê, né? Será que ela estava possuída por um demônio e era o demônio que fazia adivinhações? Ou o exorcismo que Paulo fez, na verdade, o demônio era um fingimento para conseguir dinheiro das pessoas, e Paulo, quando diz saia de ti, na verdade ele fez uma catequese e ela se converteu. E agora? Porque tá meio bagunçado mesmo essa parte aí. Eu até ia te falar sobre isso, sobre esse negócio de pitão aí. Eu falei, que loucura que é essa aí. Fala pra nós aí, explica melhor sobre essa escrava, porque o meu entendimento foi o quê? O cara chegava e falava assim, olha, eu preciso ver a minha mão, aí se eu vou ganhar muito dinheiro, né? Uhum. É como se fossem as videntes, né? Uhum. E ela chegava e falava assim, não, mas você tem que falar com o meu chefe ali, porque se você pagar pra ele, tudo se resolve. Ou seja, ela era contratada pela dela ser uma escrava, sabe, né? Sabe por que é estranho? Porque é o seguinte, ou ela tá possuída ou não tá. Sim. Como é que uma pessoa possuída, na verdade, ela o dinheiro imagina que a pessoa é uma escrava. E aí, esse escravo está possuído por um demônio. Só que tudo que esse demônio faz gera dinheiro para o senhor dessa escrava. Isso. Para o dono, né? Dono dela. Dá mais a entender que isso aqui é um fingimento. Dá mais a entender que, ou seja, ela como escrava era obrigada a fingir que carregava um espírito mau. Aqui a gente está torcendo para tentar buscar um entendimento melhor, porque senão fica um negócio meio estranho. O fato tanto é que Paulo vai dizer assim, dá a entender assim, ela ficou vários dias enchendo o saco deles. Né? Paulo encheu-se disso, encheu-se. É assim, ficaram enchendo o saco do cara. E aí manda sai desse corpo. Então, assim, versículo 18. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito, ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Enfim, seja convertendo a escrava, seja de fato exorcizando a escrava, o fato a escrava parou de gerar dinheiro para seus senhores. E esses senhores foram e denunciaram Paulo e Silas, cara. Eles denunciaram Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos. Então denunciaram, criaram lá uma história, denunciaram Paulo e Silas, eles foram presos, cara. Apanharam pra caramba na cadeia. Tipo assim, a Bíblia não dá o detalhe de tirar a roupa dos caras e bateram muito neles. Chicotearam, muita coisa. Então assim, cara, os caras apanharam pra caramba na cadeia. E aí a gente tem uma parte legal, né? Eles estão presos por volta de meia-noite e eles estão cantando hinos de louvor. Vamos lá. Louvar a Deus. Porque assim, aquele que sofre na carne sofre pelo Senhor. E aquele que sofre pelo Senhor sabe que está no caminho do céu. Se o prêmio é o céu, eu dou glórias a Deus. Glórias a Deus. E diz mesmo, pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam, aqui no 25, tá, gente? Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Não, o terremoto vem, acontece um terremoto e se abala, soltam as algemas, abrem as cadeias, os outros prisioneiros também, e o soldado acha que todo mundo fugiu. Assim, é fantástico o depoimento, né? É um depoimento fantástico demais para se abrir porta.
É um terremoto que abre porta, estoura a algema e com o cara mesmo não acontece nada. Não cai nem uma pedrinha na cabeça deles. Ninguém se machuca. Ninguém se machucou. Então, assim, a gente tem que tomar... O que importa é que Lucas quer passar pra gente a força do Espírito Santo. A força do Espírito. A força do Espírito que tudo abala. E essas questões físicas que acontecem nos relatos mais fantásticos, elas são muito mais para dar a entender o poder do Espírito. Pode de fato ter acontecido desse jeito, mas isso é a graça maior é ter é pouco relevante. O fundamento em Cristo. Porque se a gente fica achando que toda manifestação do Espírito, eu vou ter terremoto, vai vir língua de fogo, eu vou ficar olhando aqueles vídeos lá, procurem aí no YouTube, trombetas em Israel. A gente vai ficar achando que toda hora tem trombeta de anjo. Não vou nem mais querer ir pra igreja que vai dar tela cair. E a gente já falou isso no Apocalipse, fica muito infantil. O importante é a gente... É fictício no caso, né? Só para ter um assim, entendimento que o Espírito Santo ele tem força para muitas coisas. Se a gente vai tentar esmiuçar esse texto, ele parece mais novelesco, né? Parece mais novelesco. Fim do mundo. Do jeito como que Lucas escreveu, ele quer dar mais a intenção de um efeito do Espírito Santo do que de fato que, sei lá, aconteceu um terremoto, tremeu tudo. Então, a gente tem que se preocupar mais com a força do Espírito Santo. Com a força do Espírito. Boa. Agora, o que é legal e maravilhoso nesse depoimento é, na hora que o soldado achou que os prisioneiros haviam fugido e Paulo e Silas falaram, a gente não fugiu, tem uma conversão desse soldado. E isso é maravilhoso. Sim. Porque o soldado se converte, ele leva os apóstolos para casa, a família dele se converte. Então, no meio daquilo tudo que estava acontecendo, a gente tem que sempre entender a guia do Espírito Santo. O Espírito Santo aproveita essa situação da qual Paulo e Silas foram colocados para evangelizar. A gente tem que entender o seguinte: não dá para a gente saber muito por que o milagre acontece, porque nós não estamos na cabeça de Deus, né? Mas dá para a gente dizer, e aqui, olha, veio até muito forte aqui para mim. No versículo 17, a moça que estava com o demônio no corpo, né, que a gente falou para Paulo e para Silas assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Então dá para a gente dizer o seguinte: são homens em caminho de santidade. Homens em caminho de santidade, vamos dizer que eles apanharam pra caramba, quase foram mortos. Se eles fossem mortos, para onde eles iriam? Para o céu. Para o céu, diretamente. Por que Deus os libertou? Para deixar mais com que eles evangelizassem mais à frente, se ou as pessoas que vêm. Está depois da morte, e eles receberiam o prêmio, Paulo vai dizer isso, agora eu vou receber, combati o bom combate, né, completei a corrida. Se agora ele vai receber o prêmio, se ele já estava pronto para receber o prêmio. Se ele já estava pronto para receber o prêmio, por que Deus não deixou ele morrer? Por que Deus não deixou ele na cadeia que ele morresse? Por que lá no apedrejamento ele não morreu? Por quê? Se o prêmio dele já estivesse garantido. Porque tem algo a mais para ir lá na frente e ver evangelizar quem ainda há necessidade. Cara, se você sentir o Espírito Santo. Se Deus não te deu o prêmio que está pela morte, se ele não te deu o prêmio ainda, dá para a gente ter algumas interpretações. Duas são mais fáceis. A primeira delas é o seguinte: ele teve misericórdia de você. Você não ganharia o céu. Não estava pronto ainda. Ele te deixou na terra, ele te deixou vivo, melhor dizendo, aqui, né? Não te fez passar pela morte, porque ele teve misericórdia e para que você ganhasse o céu. Certo. Porque, como Paulo, a gente só ganha o céu em vida. Paulo conclui isso, né? Uma reflexão muito paulina. A gente ganha o céu só enquanto estamos vivos. De resto, só a misericórdia de Deus. Então, Deus, por sua misericórdia, deixa que você viva. Ou você é instrumento da salvação de outra pessoa. A pessoa precisa te ver, te entender e deixar sentir, se mover pelo Espírito. E a gente sabe que lá na conversão de Paulo, Jesus disse: esse homem é instrumento de conversão de muitos. Da conversão de muitos. E muitos já tinham sido convertidos, mas Deus queria mais. Deus queria converter muito mais. É que nem quando a gente fala, eu sempre falo antes de começar qualquer evento, né? Que se tiver 10 pessoas, 1000 pessoas, sei lá quantas pessoas nos nossos eventos, né? Mas se de uma delas, uma sair convertida pelo nosso tocar, o nosso falar, cara, importantíssimo. É só a gente ver aqui, ó. É só a gente ver aqui que aonde Paulo encontrou Timóteo foi em Listra. E foi em Listra que na viagem anterior quase mataram Paulo apedrejado.
Mas, cara, ele conseguiu converter um cara que é o Timóteo, que é um cara extremamente importante para a evangelização daqui para frente. E continuou a missão dele. E continuou a missão, e outras pessoas vieram, aí veio Lídia, agora a gente viu o carcereiro e a família do carcereiro, outras pessoas vieram. E sem contar quantas pessoas que não relata aqui, quantas pessoas tinham na casa do carcereiro. Não, é só a gente perceber que à medida que agora Paulo vai andando, outras pessoas vão conhecendo a palavra. Mas, ainda falando sobre essa prisão, tem uma questão importante. Por quê? Quando amanheceu, né, os caras foram libertar Paulo. Porque Paulo é um cidadão romano. Aqui, Paulo diz, né, fica claro, a gente tem aqui, versículo 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem, solte esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Paulo falou, opa, vocês bateram na gente, vocês nos lincharam, a gente quase morreu, publicamente, e agora na hora de nos libertar, e praticamente porque nós somos cidadãos romanos, você quer libertar a gente na surdina? Não, o juiz vai ter que vir aqui, pedir desculpa pra gente, olho no olho, e só então eu vou acertar ser livre. É aquele caso que você comentou da última vez, que chamou, acho que o rei, né, sei lá. Não, é um pouco pra frente. Um pouco pra frente isso aqui ainda é antes. Tá. Isso aqui ainda é antes. Mas você vê que forgado Paulo ainda, né? Versículo 38. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Esses temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Porque pela lei romana... Não podia ter feito nada daquilo. Claro que não. Você não poderia pegar um romano... e dar um cacete nele. E condenar um romano sem um julgamento. E Paulo não foi julgado. Aqui os senhores da escrava simplesmente fizeram um motim. Vai lá, pega ele e joga na cadeia. Fizeram os romanos pegarem o Paulo e Silas, bateram nos caras até umas horas. Mas quando descobriram porque acharam que não era cidadão romano, era um judeu qualquer, era só judeu qualquer. Quando descobriram que era cidadão romano, não, só tu libera aí, conta pra ninguém, vai sujar. Paulo falou, não, cara, eu sou cidadão romano e eu quero que você peça desculpa pra mim, olho no olho. Falar a verdade, é ousado, hein? Desculpa, claro, cara. E agora Paulo vai usar o crachado romano pra todo lado, cara. Agora, acho que ele tinha esquecido. Porque ele já apanhou pra caramba até aqui, né? Agora eu sou... Não, ele já apanhou pra caramba, cara. Desde o início, né? Desde quando ele se converteu, tadinho. Sabe porque você fica lendo e fala assim, cara, por que ele não usou esse crachá de romana antes? Pô, e eu fico pensando, onde é que tá esse documento, né, cara? Porque o crachazinho... Porque os caras não tem boa, assim, a bolsa, não sei o quê. O troço deve ficar esfarelar, né, cara? É um título. Porque não é uma tatuagem igual um boi. Tem uma tatuagem... Cara, tem um título de romano. Então, assim, daqui pra frente ele vai usar pra caramba. Ele volta pra casa da Lídia pra curar das feridas. E aí ele vai seguir viagem. Porque praticamente a viagem só começou. Nem saiu, mal chegou lá, ficou o tempo todo já começou apanhando. Ele não tinha nem chegado em Macedônia. Assim, Filipos é a primeira cidade da Macedônia. Agora... Acho que no terceiro dia, se for ver aqui, que ele apanhou pra caramba. Aí eles continuam a viagem e vão até a capital da Macedônia, que é Tessalônica. A gente tem carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica é a capital. É lá onde está o burburinho. E em Tessalônica tem sinagoga. Então os caras vão pra sinagoga. E enche tudo lá. Cara, eles vão pra sinagoga e eles de fato têm êxito na sinagoga. Eles conseguem converter. E a gente vê assim no versículo 4, olha quem aparecem aqui, né, quando eles estão lá. Alguns deles creram, né, alguns deles da sinagoga, e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios, que eu falei que são os que se converteram ao judaísmo, e não poucas mulheres de destaque. Olha as mulheres aqui de novo, se converteram ao cristianismo junto com Paulo e Silas. Foi uma ajuda da Lilian, será? Será que deu uma... Aqui não fala que Lídia foi com eles. Aqui não fala que Lídia foi com eles. Não fala. Talvez Lídia tenha ficado em Filipos. Acredito que é a partir daquele momento, né? Ou se não, Lídia foi com eles. Não fala. Mas Paulo vai andando em comitiva, né? Sim. A gente tem aqui quando eles chegam em Tessalônica, a gente tem a inveja dos judeus. Como sempre, a inveja acaba com tudo, né? Você viu o que os caras fizeram? Despertando tudo, Eles foram atrás do Paulo na casa de um cara chamado Jasão. Paulo não tava lá. Desceram o cacete no Jasão, mano. Ô, Jarão, por que eu tô apanhando? Pra começar. Não, e não só fizeram isso, o Jasão ainda teve que pagar a fiança ainda por cima. O cara apanhou, teve que pagar a fiança, desceram o cacete no Jasão, gente, aqui, 5, 17 e 5. Os judeus tomados de inveja ajuntaram alguns homens da plebe
e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando para os entregar ao povo. Mas como não achassem, arrastaram Jasão alguns irmãos na presença de Magnífico e sentaram o sarrafo nele. Não tá bem assim, mas tadinho do Jasão, mano. Bateram no Jasão. Eu tô imaginando assim, gente. Olha a cena. Assim, é uma coisa séria. O cara colheu Paulo. O cara colheu Paulo e Silas da casa dele. A Bíblia é uma coisa séria, gente. Claro. Logicamente, né? Mas... Não estamos tirando sarro da Bíblia. Mas do acontecimento. O cara já falou assim: você conhece Paulo? Não. Mas ele ficou aqui, ficou, então toma uma porrada. Toma um cacete. Mas por que eu tô apanhando? Porque você conhece Paulo. Cara, os judeus tomaram de inveja, bateram no Jasão, cara. Bateram no Jasão. Esse é o ponto importante. Ai, meu Deus. E assim, versículo 7. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Então, qual era a justificativa dos judeus para poder fazer com que os romanos perseguissem e batessem e maltratassem os cristãos? Que não apoiam Não, o que usava de justificativa é o seguinte: eles estão pregando um Deus maior que o imperador César. E esse Deus se chama Jesus. Então, por conta disso, esses caras têm que morrer. E para começar lá atrás, Jesus foi, né? Foi dessa forma. Foi exatamente dessa forma que os judeus fizeram, os romanos condenaram Jesus à crucificação. Sim. Eles continuam usando a mesma estratégia, que é: você vai ser ridículo. Se você defender a cruz, se você defender Jesus, você vai ser ridicularizado e você vai ter morte de cruz. Então, você vê que Paulo e Silas, eles estão sofrendo na carne em todas as coisas. Não tem uma parte que eles não sofrem bastante, né? Não tem uma parte. Os caras viajaram depois pra Bereia, né? Saíram de lá, largaram o Jasão apanhando. Pô, deixa o Jasão lá. Bereia tá... O Bereia, assim, é quase Sorocaba. A Bereia é mais ou menos uns 80, 100 quilômetros de distância da Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Lá em Bereia, as coisas iam bem. Cara, iam bem até que os judeus que estavam em Tessalônica também foram pra Bereia. Meu Deus, mano! Os caras também foram, versículo 13. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram pra lá agitar e sublevar o povo. Cara, eles foram pra lá atrás do Paulo e do Silas, cara. Eu fico imaginando esses caras com pedra, pau, tudo no meio do caminho. Pega ele! Pega ele! Os caras... sabe o que eles tiveram que fazer? Pegaram o Paulo, colocaram o Paulo num barco e mandaram o Paulo pro outro lado. Mano. E Silas e Timóteo ficaram lá. Eu fico pensando, não devem ter voltado pra casa do Jasão. O Jasão deve ter dito: aqui você não volta. Irmão, acabei de apanhar por você. Tá vendo o Jasão, tá vendo o Silas chegar. Não, fecha a porta. Não, cara, Silas e Timóteo ficou em Bereia, e a 80 quilômetros de Tessalônica, e, cara, enfiaram o Paulo num barco e mandaram o Paulo pro outro lado. Mas aí eu pergunto, por que só Paulo, sendo que estavam juntos os outros? Não, é melhor separar, né? É melhor os três juntos não vai dar certo. Os três juntos não vai dar certo. Paulo falou: mandaram o Paulo pra Atenas. Meu Deus. Cara, Paulo finalmente chegou na Grécia, cara. Finalmente chegou na Grécia. Mas peraí, vamos fazer uma linha de cronológica. Aqui. Não, de mapa? Não. Até que Atenas tá perto. Se você olha pelo mapa... as Bíblias todas vão ter mapas no fundo delas aí, né? Deixa eu ver, essa aqui, a outra que eu tinha em casa, ela vai ter... Se você pega essa aqui, ó, o mapa da época, a minha tem aqui bem no fundo, a gente vai conseguir encontrar. Então você tem Filipe, olha, eu se eu consigo te mostrar. Onde você tá? Na última, Filipos está aqui, ó. Filipos está aqui desse lado. Então tem, quem tiver aí, você vai pegar pelo mapa atual. Ou você pega o mapa da época, ou você vai ver aí. Filipos, por exemplo, é perto do Mar Egeu, tá? Então podem procurar no mapa de vocês. Sim. Mar Egeu, ali a gente vê o Mar Egeu ligado com o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é o que separa a África, a Ásia e a Europa. Então a gente tem Mar Egeu, você tá vendo aqui, ó? Vendo Mar aqui, Egeu aqui. Isso. E aí você tá vendo aqui, ó, Filipos aqui. Sim. Ó, Tessalônica do outro lado, tá vendo? Tessalônica, Bereia. Tá vendo? Tudo isso aqui é Macedônia. Sim, achei aqui. Tessalônica, Bereia. Atenas. E aí, ó, Atenas lá pra baixo. Achei. Tá vendo? Uhum. Só que dá pra ir pela costa. Dá pra ir pelo certinho, Isso. né? Você aí pega no mar. Você pega o barco e desce. Vambora. Pega o próximo barco. pega o próximo barco e vai até o final da ilha. Porque se você for ver, você vai até o finalzinho
E aí você tem aqui Atenas, Corinto, aqui a parte das ilhas gregas e tudo mais. Então, aqui é Grécia, tá, gente? Então, eu fico pensando o cara com o barquinho chegando lá. Quem que vai pra Atenas? Atenas! O próximo caminho. Leva esse daqui, leva esse cara. Quando eu trabalhava, no começo eu ia pra Santana, em São Paulo, né? Eu nunca me esqueço. Tinha um cara que passava com uma van no mesmo horário que eu e ele gritava assim: Lausanne até o final, Lausanne. Cara, eu não entendia que era Lausanne e que Lausanne era um lugar. Nossa, entendia lasanha. Eu entendia tudo, entendia lasanha, cara. Eu entendia lasanha até o final. Aí um dia eu perguntei pra um camarada que trabalhava comigo, eu falei, cara, tem um lugar que se chama Lasanha? Aí o cara falou assim, o cara da Zona Norte, aí falou assim, São Paulo, gente. Ele falou, não, é Lausanne. Ah, Lausanne. Você fala isso, cara. Alguém passou gritando, galera, olha, Atenas até o final. Leva esse cara aqui, vai, leva esse cara. Gente, vocês ficam ouvindo o tio Fagner falar de lasanha aí? Vocês pensam que ele é um cara gordo, você que tá no Spotify, mas não, ele é bombadinho. Coloca lá no YouTube, lá no canal do YouTube, lasanha, podcast direto da Arca. Lasanha até o final. Não, assim, mas, pô, vamos voltar aqui. Aí você pega assim, Paulo vai pra Atenas. Vamos lá, voltando. Ai, caramba, meu. Vamos pensar em Atenas. Voltando. O pior é que eu não tenho maturidade pra falar de Atenas, cara. Porque eu penso em Cavaleiros Zodíacos. Tenho dificuldades com Atenas. Leão, Cavaleiro de Leão. Eu tenho dificuldades com Atenas. Mas vamos lá, vamos sério. Cara, mas eu lembro das armaduras. Vamos ser sério aqui. O Lucas, que está escrevendo o Ato dos Apóstolos, a gente está falando de um cara de uma educação greco-romana, né? Sempre rígido. Não sempre rígido, mas muito influenciado pela cultura grega. A gente não pode esquecer que Grécia foi o centro do mundo antes de Roma. Então a gente tem Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, lá uns 300 e poucos anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele dominou um bom pedaço da África, da Ásia, da Europa. Tanto é que todo lugar que ele passava, ele colocava o nome de Alexandria. Aí a lei já pensou? Eu tô lisonjeado. Você domina o lugar. Qual o nome dessa cidade? Alexandria. E a outra? Alexandria também. Também faz parte. Mas por quê? Porque meu nome é Alexandre. E daí? Todo lugar que eu quero vai chamar Alexandre. Ganhei. A cidade é minha, eu pôr o nome que eu quiser. Vou colocar Alexandre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Era mais ou menos isso, cara. Chegaram a ter várias Alexandrias. Então, mas essa cultura, esse império grande, causou um efeito interessante. Qual é o efeito interessante? Você tem uma grande maioria dos homens vão para a guerra, obviamente. Só que quando você tem um império desse tamanho, vamos dizer que você já tem os exércitos localizados, né? Você domina aquele lugar e constrói um exército naquele lugar, né? E você acaba tendo pessoas e homens que eles não necessariamente vão mais para a guerra. Então, no centro do reino, no centro do império, melhor dizendo, vamos dizer que existe paz. Por quê? Porque as brigas, as guerras estão nas fronteiras. Quanto maior for seu império, tá tranquilo. Mais distante a guerra vai estar da sua capital, do seu centro. E lá no centro você consegue viver em paz. E homens em paz começam a pensar. E homens que começam a pensar, eles começam a refletir sobre a vida e criar outras coisas que não necessariamente só guerra. Basicamente é desse caminho que se constrói as casas, essas coisas todas? Não, mas se constrói o conceito de filosofia. A filosofia grega. A filosofia helênica, que a gente chama, vai nascer lá 400 e poucos anos antes de Cristo, nessa linha 300 e poucos antes de Cristo, com Platão, com Sócrates e até os pré-socráticos, né, que é quem veio antes de Sócrates. Mas os mais famosos vão ser Sócrates, vão ser Aristóteles, vai ser Platão, vão ser esses caras que vão vir depois. Quem cria a Academia dos Estoicos, os Epicureus, os Cínicos. Os verdadeiros filósofos, né? São a filosofia. Por que nasceu? Porque esses caras não precisavam ir para a guerra. Então você começa a refletir sobre como viver em sociedade. Então a Grécia era a gente chama do apogeu, né? Ele era um lugar muito forte dessa discussão e de conhecimento. Até aqui, Paulo evangelizou judeu. Sim. Judeu nascido em casa judia. Ele, nascido em Israel, na Judeia, ele evangelizou os judeus que não são da Judeia. Ele evangelizou os prosélitos, que são os convertidos ao judaísmo. Ele evangelizou os charlatões, como essa mulher escrava aqui do espírito mal, e outros charlatões. Pedro também, né, encontrou charlatões, como Elimas, que nós falamos aqui acho que foi no episódio anterior, né? Que era um mago. Beleza. Vamos dizer assim, basicamente, Paulo e Pedro, eles tinham confrontado caras que, assim, ou eram judeus,
ou era uma seita muito rala, filosoficamente, com pouco sentido, muito mais próximo de magia, charlatanismo, mentira. Então, ou você tem os judeus sérios, que você vai evangelizar, mostrando Cristo, ou você tem os caras charlatões. Assim. Que tem uma fé muito fraca, muito frágil, com pouca explicação. E os gregos não. Os gregos já tinham pegado até as suas divindades, né, a história dos deuses gregos, e eles já tinham trazido isso para uma reflexão filosófica muito séria e muito robusta até. Muito robusta. Então, Paulo chegar em Atenas, dá pra gente dizer, né, o comentário da minha Bíblia até vai dizer assim, é como se ele tivesse se preparado para esse momento. Porque agora é um momento que, assim, a gente chama de apologética. E precisou se preparar bem, porque, eles, que nem falou, ele não só passou por muitas questões de morte, como também aprendeu bastante nesse caminho para, se posicionar, cara, né? Um cara que falava alguns idiomas como Paulo falava, um cara que foi formado como ele foi formado, ele tinha que ser um cara preparado. Ele tinha que ser um cara preparado. Isso. Você não vai conversar com pessoas comuns. Você vai conversar com caras que vão ter questionamentos muito inteligentes. E questionamentos tão perigosos e incisivos que é capaz que mude a sua fé. E fortaleceu ele bastante tudo isso no percurso. Então Paulo tinha que estar espiritualmente preparado. E sem contar que ele já está sozinho aqui, né? E ele está sozinho. Está sozinho. Lá atrás ele foi jogado num barco. E você vai encontrar os filósofos. Tudo bem, aqui não é mais Império Grego, nessa época é o Império Romano. Atenas já não tinha toda a grandiosidade que Atenas tinha na época de Alexandre o Grande, por aí vai, mas carregava muito ainda dessa aparência de um lugar nobre, de um lugar de pessoas inteligentes. E Paulo vai lá ele vai discursar num lugar chamado Areópago. Areópago. E todo mundo tem uma curiosidade, né, sobre o que ele quer fazer, né? Sobre o que ele quer pregar, cara, né? É porque, na verdade, assim, o Areópago, eu achava que o Areópago, antigamente, eu achava que o Areópago ele era tipo um auditório. Mas não, o Areópago é uma colina. Então é uma montanha, um morro. Eles se reuniam lá, os sábios se reuniam lá. Lá é onde você tinha o julgamento também sobre crimes. Era lá onde acontecia a Câmara. Onde eram tudo acontecia ali leis, no caso? Sim, no Areópago. Então era um lugar de conversa, era um lugar de discussão, era um lugar de discussão de ideias. Você tinha a sua ideia que você queria que os outros conhecessem, você ia lá. E em Atenas, a gente, nessa época, você já tem, né, a escola de Platão. Cara, a escola de Platão é praticamente a primeira universidade do mundo. Universidade no contexto que a gente conhece hoje. Tipo, várias matérias, você estuda vários assuntos, você fica indo lá, você passa muitas horas do seu dia lá, todos os dias da sua vida praticamente você vai lá. Então, a gente tem essa escola de Platão. A academia, né? Esse era o nome, inclusive. A academia de Platão estava lá. Você também tinha a academia de Aristóteles lá. Cara, a academia de Platão... ela ficou, se eu não estiver enganado, de 300 a.C., 200 e pouco, 300 e poucos antes de Cristo, até o século V. Pô, caraca. Você tem um negócio que durou, 700 anos, 800 anos. A academia de Aristóteles, você tinha também a escola dos estoicos, são todos filósofos, ou seja, o assunto era discutido profundamente. Todos os assuntos eram discutidos profundamente. Então, Paulo teve que ir muito preparado para fazer o discurso. Aqui na Bíblia vai falar sobre o discurso de Paulo, a partir do versículo 22, e eu acho que vale a pena a gente ler, porque ele é curto, mas parece que ele é de uma profundidade muito grande. Na nossa Bíblia, versículo 22, capítulo 17. Paulo, em pé, no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Cara, isso que é legal. Respeito. Você vê como ele se posiciona? Ele soube se falar, né? Com respeito. Não, e ele tá falando em grego, mano. Vai misericórdia. A gente vai encontrar aqui uma parte, na hora que ele tá dando um discurso para os judeus, ele tá dando um discurso em hebraico. Aqui ele tá falando em grego. Então, muito religioso, versículo 23. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos de vosso culto, eu encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. Ou seja, vai apresentar... Isso é muito legal, cara. Paulo, ele entra na cultura do cara. E fala, não, aqui... Sabe aquele altar? Vocês têm muitos templos aqui. Muitos. E vocês são muito religiosos. Isso é legal. Ou seja, ele começa valorizando.
Aí depois ele diz, eu vi um altar que estava escrito, esse altar é o Deus do desconhecido. Eu tenho esse Deus para te apresentar. Agora eu vou te... Sabe aquilo que vocês estão buscando há muito tempo? Eu vou te Sabe aquilo que nas academias filosóficas, seja discutindo sobre virtudes, seja discutindo sobre valores, seja querendo se isolar dos prazeres do mundo e das distrações do mundo para que você não sofra, né? Essas são as linhas filosóficas de pensamento. Seja esse dualismo de pensamento, nessa linha mais platônica, né? Eu penso duas coisas, tudo tem dois sentidos, ou seja, na linha mais aristotélica, que é no empiricismo, eu estou sempre testando as coisas e vendo exatamente o mecanismo. Tudo tem um real sentido, um fim último, né? Muito uma discussão de Aristóteles. Isso aqui ele tem um motivo de acontecer. Tem um fundamento no final de tudo isso. Sabe todas as coisas que vocês estão estudando para buscar a verdade, que vocês até agora não encontraram, que vocês tanto é que vocês dizem, há um Deus desconhecido, eu tenho esse Deus para te mostrar. Aí já. Então ele usa a cultura dos caras para evangelizar. Isso é muito bonito. Isso mostra um respeito profundo. Depois, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por que ele entra nesse discurso? Porque grande parte das pesquisas filosóficas dos atenienses ou dos gregos era quem criou tudo isso? Existe mesmo essa pessoa? Vai ir para essa discussão de tudo é tão perfeito. Quem criou tudo isso? Paulo vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Isso aqui é algo que eles entendiam. Quando eu falo, sabe isso que vocês estão tentando entender? Quem é que criou todas essas coisas? Quem criou todas essas coisas é Deus. Ele criou tudo. O céu, ele criou a terra e ele não habita em templos. Então vocês não precisam se preocupar com templos feitos por mãos humanas, ele não habita lá. Então isso é bacana. Vocês estão preocupados com os templos? Não se preocupa, deixa quieto, vamos pensar nisso aqui agora. E é interessante, porque como ele não está falando com judeu, porque judeu está preocupado com o templo, com o lugar que guarda a Arca da Aliança e tudo mais, e lá na Arca da Aliança é meio que quase que um lugar onde Deus se manifesta, ele só se manifesta lá no templo. Aqui ele está falando com outra cultura. Então ele diz, você não precisa se preocupar. Aquilo que ele poderia ter falado para os judeus, mas que escandalizaria os judeus, ele pode falar para os gregos, porque não vai escandalizar. Os gregos vão pensar sobre isso. Depois, versículo 25. Nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Paulo foi dando todas as respostas que esses filósofos buscavam. O homem veio da onde? O ser humano, né? Aristóteles já tinha feito a separação dos grupos. Isso aqui é animal, isso é mamífero, isso é homem. E o homem veio da onde? Paulo vai dizer, o homem só tem o gênero humano e todos os homens vieram do mesmo gênero humano. Depois, fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem para encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns de vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Bonito. Muitos dos filósofos já concluíam que existia um ser criador de todas as coisas. Já sabia, mas não sabia quem. E sabia que o ser humano carregava traços dessa, entre aspas, divindade. A gente sabe no Gênesis, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então os filósofos eles já viam as apalpadelas, né? Como se você tivesse com os olhos fechados e você vai no escuro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá frio, tá quente, não sei o que, tá molhado. Então você vê as apalpadelas. Paulo está dizendo assim, sabe tudo aquilo que vocês estão buscando? Eu sei quem é. Eu sei quem é. Aí eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Depois ele vem. Versículo 29. Se, pois, somos raça de Deus, se somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porque ele fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre dos mortos. E aí quando os caras ouviram falar ressuscitado dos mortos, os caras assustaram.
Opa! Porque você tinha linhas filosóficas que acreditavam numa certa espiritualidade e outras linhas filosóficas que diziam que não, o ser humano é só isso aqui, ele vai morrer e acabou a história. Então, ter falado ressurreição de mortos é algo que causou uma dispersão maior, vamos dizer assim. Mas você vê que ele vai tratando com cuidado para dizer... Tá pontos por pontos, né? Essa sua preocupação em fazer divindades de ouro, de prata, não é nada disso. Esse Deus não está aprisionado nessas coisas. E depois ele vai discursando e ele fala assim, tá... mas não se preocupa se vocês não chegaram nessa conclusão. O tempo da ignorância de vocês acabou. Então, e ele já dá a resposta. Se arrependam dos pecados para que vocês tenham esse prêmio. E a prova disso é que um homem morreu e ressuscitou. E aí agora... Até então eles não tinham ouvido falar de Jesus, de nada nesse momento aqui? Não. Primeira vez que eles tiveram contato com Deus, para falar a verdade? Não, Caraca, meu... Olha o versículo 33, Sim. No versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam, a respeito disso te ouviremos outra vez. Versículo 33, assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, que é quem trabalhava no Areópago. E mais uma mulher, chamada Dâmaris. E com eles ainda outros. Ou seja, Paulo, a pergunta é, será que ele teve êxito ou não? Cara, ele conseguiu converter pessoas. Sim. Ele conseguiu fazer outros pensar sobre o assunto. Não se converteram de imediatamente, mas passaram a pensar. Porque muita gente... Foram atrás, provavelmente, né? Muita gente vai ser convertida a Deus. Pelo discurso. A gente tem Santo Agostinho depois com Ambrósio, né? Pelo discurso, pelo convencimento. O falar, aquela coisa, né? Não, aquela e tem delicadeza, lógica, né? E tem lógica no que você está falando. Para um cara que já vinha pensando, muitas pessoas ali são ateus. Muitos são ateus. Porque eles não têm as respostas para muitas dúvidas que eles têm. E às vezes as pessoas que eles perguntam não chega ele junto. Não consegue perguntar. Como é que ele não sabe quem tem uma resposta? Para quem ele pergunta... Não vai saber posicionar. Cara, porque muitas vezes para quem você, ateu, está fazendo pergunta e você já anda refletindo sobre essas questões, sobre o ser, sobre a alma, sobre o sofrimento, sobre as alegrias. Tudo que acontece. Muitas vezes você pergunta ou debate com pessoas que elas nunca pensaram sobre isso. E como elas nunca pensaram sobre isso, a resposta delas sempre é rasa para você. E aí te dá a sensação de que esse Deus é um Deus de pessoas de conhecimento raso. E aqui, quando Paulo vai lá no Areópago, ele vai falar com caras que já refletem sobre isso há muito tempo. E nunca teve uma resposta do que E não tiveram uma resposta. E Paulo chega e mostra a resposta. Ok, muitos não se converteram, mas muitas pessoas foram tocadas. A gente tem que lembrar também que a semente tem diversos terrenos onde ela vai cair. Terra boa, talvez terra ruim. Caiu numa terra ótima com Dionísio e com a Dâmaris. Caíram em pessoas agora com uma terra um pouco mais de pedras. Talvez com o tempo essa semente vai dar frutos e tudo mais. Ou tem outros que vai cair no meio da estrada. Então a pessoa ela não tem profundidade para a semente de Deus. Isso acontece também. É um momento de cada um, mas nem por isso a gente vai julgar o outro. Sim. Então eu vou evangelizar, eu vou te dar as respostas. Vamos continuar a nossa missão. Cara, é muito lindo isso aqui, porque a gente vê como Deus salva Paulo lá dos apedrejamentos e tudo mais, e faz ele entrar na Europa, faz ele entrar em Atenas e discursar de igual para igual. E falando com clareza, exatidão no que estava. E detalhe, galera, vendo o ambiente do que estava acontecendo e trouxe para si e repassou aos outros. Olha, galera, é isso. E com respeito. Exatamente. A melhor coisa que se disse, respeito, humildade, né? Soube entrar e soube sair. E falou a verdade. Sempre. Ele não teve medo de entrar na parte espinhosa do assunto. Chegar e falar, galera, é aqui, ponto. Se tiver pergunta, eu vou te responder com clareza. Muito legal. Muito bonito, muito bonito. Gostei. Quando Paulo sai de Atenas, né? Ainda andando. E vai jogar no Corinthians. Vixe, não. Não, ele vai jogar ele vai pra Corinto. Boa. Você sabia que o time Corinthians... do Corinthians, se você puxar a linha... Obviamente, né, a gente tem a referência em Londres, na Inglaterra, mas a própria referência da Inglaterra é a referência a Corinto, da Bíblia. Ave Maria. Então, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Vamos encontrar... Corinthians. Ok, eu falei, desculpa, corta, depois o Luiz vai encontrar os coríntios. Não os corintianos, vai encontrar os coríntios e não os corintianos. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ele fica 1 ano e meio em Corinto. O que eu fiquei mais abismado
que graças a Deus ele saiu andando, né? É verdade, cara. Pela primeira vez ele saiu isso, andando. cara. Que todos, ou ele sai expulso, ou ele sai... Ou ele foi expulso, ou ele foi apedrejado, quase morto. Jogaram ele num balde por fora do cima muro, por cima do muro. Gente, Verdade. saiu andando, galera. Só o detalhe aí pra uma ressalva. Meu, muito bom, muito bom. Quem quiser acompanhar pelo mapa, vocês agora eu fiquei viciado, sou viciado em mapa. Ele atravessa pra Corinto, né? Você vê que o Corinto é uma ilhazinha, então ele atravessa pra Corinto. Tava em Atenas. Só pra vocês saberem aqui, galera. Vou virar aqui, cidade portuária aí, acho ó. que não dá pra dar um zoom, mas tá aqui atrás, ó. Finalzinho da Bíblia, beleza? Quem tiver essa edição também, né? Mas eu acho que toda edição tem mapas dessa época. O que é legal em Corinto... Pô, muita coisa legal, né? E a gente tem as cartas de São Paulo aos Coríntios, que na missa... Nasceu tudo daqui, então, pra falar a verdade. Sim, essas depois que ele todas visitou... foram daqui. Não saíram daqui. As cartas foram escritas depois. Né? Uhum. Carta aos Filipenses, a carta aos Coríntios. Muitas das cartas, elas foram escritas quando Paulo estava preso em Éfeso. A gente vai ver mais pra frente a prisão de Paulo. Aqui é a passagem dele por Corinto. A primeira... Então, quando a gente vê Paulo aqui passando por Corinto, ele ficou 1 ano e meio, né, cara? Mas sabe o que é da hora? Ele encontra a Áquila, eu sempre falo a Áquila, o Áquila e a Priscila. Esse era um casal de judeu que eles vieram da Itália. Sim. Cara, tem cristão na Itália. Olha aqui, mas a gente não já acabou chegou de falar lá, que os primeiros cristãos foram a Lídia, na Europa, né? Porque lembra que a gente tinha dito no episódio anterior que Tiago, o maior, tinha ido até a Península Ibérica? Sim. Então aqui, ó. Chegou lá. Versículo 1 do capítulo 18. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco haviam chegado da Itália, porque eles haviam sido expulsos. Então, os judeus que estavam em Roma, o Áquila e a Priscila, fugiram de Roma porque Cláudio, que era o imperador, estava expulsando os judeus da Itália como um todo. Então, eles chegaram e encontraram com Paulo, cara, e quando eles encontraram com Paulo, Paulo já começou a evangelizá-los. E aí aqui a gente descobriu a profissão de Paulo. Evangelizador, né? Não, fazedor de tenda. Versículo 3. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Paulo fazia tendas, mano. A gente vai ver pra frente como Paulo sempre condena as pessoas que querem se aproveitar dos outros para ficar rico para enriquecer com religião, né? E tinha muito disso já também nessa época. Paulo, cara, em várias vezes vai mostrar que Paulo, toda a parte do dinheiro do Paulo vem do trabalho dele. Ele trabalhava para poder se sustentar. Ele trabalhava para poder se sustentar. Então aqui fica esse versículo fica claro pra gente. Mais pra frente ele vai dizer que o que ele tem de recurso e tudo mais é fruto do trabalho. Fruto do trabalho. Isso não quer dizer que ele condene dízimos ou que pastores e padres e só sacerdotes que ele não dependia disso para sobreviver. Ele não condena isso. É que ele não precisava. Ele não precisava. Também eu acho que o comércio naquela época era bom para tendas, né? Pra tendas. Tinha isso. Mas as pessoas já moravam em casas, né? Mas você fazia tenda o quê? Pra viajar? Pra viajar, pô. Só ele... Cara, o tanto de tenda que ele fez do início das viagens dele até pra agora... Ele, isso era uma vantagem. O Paulo dormia onde? Na tenda que ele fazia. Na tenda que ele fazia. Muito bom, meu. E aí? O que é da hora dessa passagem é assim... Foi lá em Corinto que o Silas e o Timóteo chegaram. Cara, Paulo passou por Atenas. Calma aí. Cara, o Silas e Timóteo... Bereia, ele foi expulso. Silas e Timóteo tinham ficado... tinham ficado lá em Bereia. 2 anos, quase 3 anos. Não. Não chegou, não? Não. Na história toda de Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio. Aqui a gente não sabe, deve ter sido logo depois que chegou. Também não diz quanto tempo ele ficou em Atenas, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou em Atenas. Mas deve assim... ter ficado mais ou menos uns 2 anos. Não ficou tudo isso, não. Não, em Corinto ele ficou 1 ano e meio. Mas assim, vamos dizer que algumas semanas. Aí os caras foram encontrar... Acho que os caras devem ter passado por Atenas, né? Porque é no caminho. Devem ter passado por Atenas. Paulo já não estava mais lá. Alguém viu Paulo por aqui? Vocês viram Paulo por aqui? O cara atravessou por outro lado, tá lá em Corinto. Então, encontraram Paulo em Corinto. Aqui reuniu a trupe. Agora gangue. Vai. A gangue se reuniu. Aqui em Corinto, a gente vai ver... Paulo ele vai debater muito
com as outras religiões e ele tem um esforço muito grande na conversão dos povos. E olha o que acontece aqui. Dá para a gente dizer que é em Corinto que Paulo, vamos dizer que ele desistiu dos judeus. Plenamente? Ele não desiste plenamente, porque depois em Roma, lá no final da história, ele vai procurar os judeus e ele começa a evangelizar de novo na sinagoga. Mas é aqui que ele, vamos dizer, que ele conclui que... Vou dar um tempo aí. Não, cara, eu não vou conseguir converter muito mais judeus, eu vou focar nos gentios, eu vou focar nos não-judeus. É aqui que você vê ele falando isso. Ó, você vê assim, versículos 5 e 6, ó, do capítulo 18. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Bereia na Macedônia, tá, gente? Da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunhos de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem e o injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenham as mãos inocentes. Desde agora eu vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justus, cuja casa era contígua à sinagoga. Ou seja, ele parou de pregar na sinagoga e começou a pregar na portinha do lado. Na casinha que estava do lado da sinagoga. E aí... Seria muito mais acolhido do que onde ele estava. Eu vou focar nos gentios, porque é como assim... Eu estou gastando esforço demais com vocês judeus, vocês são cabeçuda demais, vocês são cabeça dura demais, eu vou focar nos gentios. E é isso que ele vai fazer, cara. Ele vai focar nos gentios e, cara, não é diferente, no mesmo momento já foram... o que vai acontecer com ele, o Senhor aparece para ele no versículo 9 e diz: não temas, fale e não te cales. Porque logo em seguida, né, assim, ó, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. O Paulo fica 1 ano e meio e a gente vai ver que os judeus tentam novamente pegar Paulo, tentam levar Paulo para os representantes romanos da cidade, ali no versículo 12 até o 16, e eles tentam de novo pegar Paulo, e eles não pegaram Paulo, cara. Isso aqui é bizarro. Eles levaram Paulo até o procônsul, né, o governante ali da região, e tentaram e falaram para o Galião, que era o representante da região: não, porque esse cara aqui, ele está pregando contra César, lá. E o representante falou assim: meu, tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Aí os caras falaram assim: então eu vou bater no chefe da sinagoga. Aí já tinham batido o Jazão. Aí agora, cara, eles pegaram o Sóstenes e riaram o pau no Sóstenes e bateram no Sóstenes agora. Na frente do procônsul, o procônsul falou: cara, o problema é de vocês. Você se vira. Mais um cara que apanhou por conta do Paulo. É, cara, assim, como assim, você é o líder da sinagoga, então você deixou o cara ficar aqui, então você vai apanhar por ele. Bateram no Sóstenes, cara. Então, assim, tinha lugar assim, ou o Paulo apanhava ou apanhavam por ele. Parece como é que é aquele do 300 lá do Thiago Ventura? Tigas. Ô, Tigas, você tem que parar. Para com isso aí, irmão. Dá não. Tinha um amigo meu que falava assim: cara, eu ando com o Rafa, ele não arruma briga, as brigas já vem arrumadas, cara. Andar com o Paulo, as brigas já vem arrumadas. É que nem quando eu solto pipa, rapidinho, gente. Quando eu solto pipa é o seguinte: eu só gravo, né? Às vezes eu solto meu pipa lá de boa. Quando os caras falam: tio Lê, segura aqui pra mim, a minha quebra, mano. Na minha mão, não sei o que acontece. Eu falo pros galera: não dá mais pra mim, não quero mais segurar, passa pra outro. A treta já vem pronta. Aqui andar com o Paulo, a treta vem pronta, cara. Ele não arruma briga, a briga tá arrumada. Já tá arrumado, não adianta. Chegou, apanhou. Depois de Corinto, Paulo faz o retorno para Antioquia. Então a gente vai ver no capítulo 18 todo esse retorno para Antioquia. Tem um pedacinho ali que a gente vê Paulo indo até Jerusalém, lá no versículo 22 do capítulo 18. E a gente, se a gente for ler nas cartas, agora vocês vão ler as cartas, né? Aos Filipenses, a gente passou pela Galácia, né? Então aos Gálatas, a gente está falando sobre os Coríntios, a gente falou sobre os Tessalonicenses. A gente vai ver que a igreja de Jerusalém passava necessidade financeira. Isso já falamos lá atrás já aconteceu lá atrás, né? Já tinha acontecido. Sim, aconteceu de novo, né? Então Paulo faz mais uma coleta e você vê que ele vai levar essa coleta para Jerusalém. Ele volta de lá. Volta. Tudo. Cara, imagina piratas pelo caminho, né, cara? Caras no deserto. E ele faz esse retorno até Jerusalém. A vontade de Paulo é ir para Éfeso, né, que está na Ásia. Então ele quer ir até Éfeso. E isso que ele foi lá atrás, Deus teve o sonho, né? Falou: não vai para lá. Não para Éfeso, né? Mas não entra no meio da Ásia. Não então fica na Ásia Menor, que a gente chama Ásia Menor. Mas assim, no versículo 22, não deixa muito claro o quanto tempo ele fica em Jerusalém e a história fica meio misturada entre Jerusalém e Éfeso, tá? O que acontece em Éfeso, o que acontece em Jerusalém. Mas assim,
Paulo passa rapidamente por Jerusalém, deve ter entregue a coleta, volta para a trajetória dele e segue em direção a Éfeso. Em Éfeso ele fica muito tempo. Em Éfeso tem 2 tumultos, né? Em Éfeso, primeiro que a gente vai encontrar Paulo fazendo curas. Então isso é muito legal. Paulo batiza. No final do capítulo 18, a gente tem a cena com Apolo. Sim. Apolo é um cara que veio de Alexandria, falamos aqui. É um cara que veio de Alexandria e ele não estava catequizado. Vamos dizer, ele tinha crença em Jesus, muito mais pela crença, ele precisava ser catequizado. Quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou a Priscila e o Áquila. Então a Priscila e o Áquila cuidaram de Apolo, catequizaram e mandaram Apolo para Corinto. Então, olha que interessante, olha todas as cidades que Paulo passou, ele foi deixando os presbíteros, os pregadores, os anciãos. Procura lá tal pessoa. As igrejas montadas, né? Seja na casa da Lídia, seja na casa do Sóstenes, seja no Jazão, seja em cada lugar que Paulo passava. De qualquer forma, deixou. Cara, se você pega a costa do mar Mediterrâneo ali, né? De Jerusalém até Atenas, você vai ver que aquele lugar está todo forrado já de igreja. Paulo ele vai indo e ele vai plantando as igrejas e ele vai deixando as igrejas lá. Por isso que a preocupação dele é sempre passar e reorientar esse povo todo. Quando Paulo ele encontra algumas pessoas que vão dizer assim, que eles receberam o batismo de João. E Paulo vai dizer assim, mas esse batismo de João, ele só pregava a remissão dos pecados. Vocês ainda precisam receber o batismo do Espírito Santo. Então, Paulo vai se preocupando em batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então, você tem a remissão dos pecados? Tem. Então, falta colocar as mãos sobre você e receber, pelo intermédio da igreja. Paulo aqui é a igreja, é um apóstolo. Por intermédio da igreja, receba o Espírito Santo. Legal. Por essa igreja de Cristo, receba o Espírito Santo. Paulo vai fazendo isso por esse trajeto. E ele cura pessoas, ele exorciza. Então a gente vê Paulo fazendo esses tipos de coisas pelos caminhos. E aí acontece uma coisa muito engraçada, cara. Tem dois caras. Lá vem. Tem 2 caras que eles querem também começar a exorcizar. Só que eles são judeus. Aí eles chegam pro demônio e falam pro demônio assim, saiam desse corpo, em nome... Eu acho que o demônio fala, em nome de quem? Aí ele não tem Jesus pra falar, né? Aí ele diz assim, sai desse corpo em nome de Jesus e de Paulo que Jesus... e Paulo prega sobre Jesus. É mais ou menos assim a coisa. Porque, cara, o demônio, você tá me tirando, irmão. Cara, o demônio fala assim pra eles, ó. O demônio fala assim pra eles, ó. O demônio vai falar assim pra eles. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Quem são vocês que estão querendo aqui? Porque o cara vem aqui, ó. Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não, porque ele mesmo não acredita que é judeu, cara. Ele não está convertido ao cristianismo. Ele vai lá e vai... se Paulo expulsa demônio, eu também vou expulsar. Ele encontra... catou uma pessoa endemoniada. Chegou uma pessoa endemoniada e falou assim... Sai desse corpo em nome de Jesus. Que é o Paulo que fala. Que é o nome de Jesus, então sai. Aí o demônio fala assim... Versículo 15, desculpa. O demônio fala assim... Eu conheço Jesus. E eu conheço Paulo. Mas quem são vocês? Cara, da hora o 16, né? O 16, nisso o homem possuído do espírito maligno saltou sobre eles, apoderou-se dos 2 e subjugou-os de tal maneira que eles tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Ô, irmão, eu conheço Paulo, beleza, show de bola. Se ele tivesse aqui, a gente ia trocar uma ideia. Jesus, não nem se fala. Agora vocês vão tomar uma piada que vocês não têm noção, irmão. Quem é você, mano? Se liga. Com todo respeito ao palavra, vocês são uns bostinhos, irmão. Quem são vocês? Se liga. Pô, o cara saiu com a roupa estraçalhada. Tomaram um couro do demônio, cara, da pessoa endemoniada. Eu acho que essa parte, assim, por mais que seja engraçada pra mim agora, é tipo assim, não podemos também sair... pregando de uma forma que a gente não tem o poder ou o dom, né? Assim, eu pensando, se eu fosse agora
fazer um exorcismo, eu não tenho esse poder, eu não tenho esse direito. O preparo. Isso, a preparação, não estou Para preparado toda para atividade isso. de evangelização, você precisa ser preparado. Volta o que aconteceu aqui no capítulo 18, no versículo 24, com Apolo. Então. É um cara instruído. Sim. Era um cara que, vamos dizer assim, ele tinha motivação, ele tinha vontade, ele até foi bem instruído, vamos dizer assim, em conhecimentos mais gerais, mas para falar da palavra, não estava preparado. Exato. Eu me lembro Priscila e Áquila precisaram preparar Apolo, da mesma forma como qualquer atividade de evangelização que você for fazer, você tem que estar preparado. Eu me lembro quando eu era do PHN em 2005, que eu comecei a entrar na igreja de cabeça, tudo pra mim era novo, evangelização. Eles faziam muitas vigílias, cara. Muita vigília de verdade mesmo. E eu não era preparado para aquilo e falaram, olha, você vai aprender a exorcizar, vamos entrar no momento de Espírito Santo e vamos que vamos. Rapaz do céu, mano, mas eu era muito fervoroso naquela época, muito mais do que hoje, né? Hoje eu acho que eu tô pecando sobre isso. Eu lia, eu rezava terço. Rapaz do céu, o demônio, sei lá o que me veio na cabeça, imaginei o demônio apareceu pra mim, mas eu saí daquela casa, cara, que eu não estava preparado, literalmente. A hora que eu vi a face do capiroto, meu, cara, tchau, tô indo embora, nunca mais eu volto aqui. Preparo. E é isso. Acho que todos nós precisamos ter preparo. E a partir daquele momento eu falei, nunca mais eu quero saber de exorcismo na minha vida. Aí me dediquei à música. Deixei pra música, vai ser mais fácil. Deixa pros outros. Peguei as mãos e dai glória a Deus. Vai ficar aqui. Mais fácil. Não, você tem que estar preparado, cara. Não, naquela época eu sei o que aconteceu aqui. Tudo que você vai fazer pra Deus, e vale pros músicos também, né? Sim. Tudo que você vai fazer pra Deus, você tem que fazer não só de dedicação e de amor, mas de preparo. Preparo, pô. É pra Deus. Então, esses dois judeus que estavam aqui não estavam preparados, tomaram a piaba do demônio. Merecida. Então, o que é importante é o seguinte, a gente vê aqui, né, versículo 17, esse caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-se de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado nisso que havia acontecido vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Cara, desculpa, quebrando tudo aqui, hein? Ou seja, eram tantos livros, cara, tantos livros de magia, que fala de 50 mil moedas de prata. Cada dia de trabalho era uma moeda de prata. Então a gente está falando de 50 mil homens e um dia de trabalho, 50 mil dias de trabalho. Ou seja, tanta obra sobre magia, sobre essas coisas inúteis. Que não tinha nexo, né? Inúteis. E quando as pessoas de fato foram convertidas, elas queimaram tudo. E elas não queimaram só com medo do demônio ou nada disso. Queimaram por inutilidade. Isso aqui é inútil. Cara, e até hoje, quantas pessoas dedicam a vida delas, cara, ou na verdade estão preocupadas com o horóscopo? Até hoje, cara, com leitura de mão, com leitura de carta, com leitura de estrela. Sim, Pô, sim, bastante. Até hoje, Ale, cara, assim, é muita gente. E gente ao nosso redor. Não, e não é só gente ao nosso redor. Isso é mais interessante. Tá, nossa, lado a lado ali, ó, lado a lado. Muito católico tá cantando aqui, com você ali, lendo o salmo. Muito católico aqui, preocupado se tá namorando alguém do signo que tem afinidade com o signo dele. Eu, particularmente, procurei minha esposa através do signo. Né? Um ascendente. Sim, ascendente. E não sei, ascendente no leão. E o mais detalhe, olha só como foi certinho, cara. Ela é de peixes. E ela é peixes? E nasceu no dia 24 de fevereiro. Caramba. E eu nasci no dia 22 de fevereiro. E isso quer dizer o quê? Nada. Nada. Pra mim não quer dizer nada. Simplesmente que foi Deus que decidiu isso. Quer dizer, se são dois peixes têm afinidade porque peixe nada junto? Mas tem peixe que come outro peixe. Mas pra ser sincero, não anda junto, não. Às vezes dá uns negocinhos lá. Enfim, né? Então, voltando ao assunto. O que aconteceu lá nos tumultos esse dos papo de peixe que come peixe, deixa pra outra. Peixe... Melhor, né? Produção? Corta. Ainda em Corinto, a gente tem uma preocupação muito grande que é com os ourives. Como Paulo estava criticando os ídolos, um dos ídolos de Corinto, não, desculpa, em Éfeso. A deusa principal da cidade de Éfeso era Ártemis, ou Artemis. E mais uma vez teve porrada aí, né? Teve, cara, e aqui foi feio. Né? É justamente nessa aqui que é muito feio, porque o que Paulo estava criticando, que era a adoração aos ídolos, essa crítica de Paulo,
os ourives e os comerciantes que vendiam imagenzinhas do templo da Artemis começaram a ficar preocupados porque eles pensaram assim, cara, as pessoas já queimaram os livros, vão deixar de comprar aqui as nossas lembrancinhas para o templo de Artemis e a gente vai falir, cara. E eles fizeram uma rebelião e quiseram pegar Paulo, os amigos de Paulo, e linchar todo mundo. Porém, eles foram levar num teatro, cara. Eu fui ler, cabia 26 mil pessoas no teatro. Louco! E Paulo falou, eu quero ir lá, eu quero. Porque pegaram os amigos do Paulo. Aí o Paulo falou, eu vou, porque você tá louco. Eu disse, peraí, mas o Jazão já apanhou no meu lugar, o Sóstenes já apanhou no meu lugar. Cara, tentaram bater nos amigos do Paulo, os outros colegas do Paulo ficaram segurando pra ele não ir lá no teatro. Uma confusão do caramba. Cara, bárbaros, né, cara? Vamos linchar os caras aqui. Teve que ir um líder de Éfeso, né, um escrivão, a Bíblia fala no versículo 35 que um escrivão foi lá no meio da multidão e falou, pessoal, presta atenção, nós temos leis aqui, tá? É assim que funciona. Não é assim não, sai batendo nos outros. Se você tá achando que o cara te fez mal, leva ele no tribunal. Põe uma denúncia contra ele. E aí? Aí os caras, opa, peraí. É verdade. Tá, então é verdade. Não, sabe por que isso, cara? Porque é a questão com os romanos. Os romanos colocaram lei aqui, cara. A gente vai ficar agindo igual bárbaro, os caras vão vir pra cima da gente. E vai sobrar pra gente. Então vocês vão pegar 2, 3 e vão linchar aqui, e os romanos vão nos linchar. Vai pegar todo mundo. Cara, então assim, nós já temos uma lei e vamos agir segundo a lei. A lei. E tinha um outro detalhe. Paulo é cidadão romano. Ia dar ruim. Vai dar problema. Nós não somos cidadãos romanos, o cara é. Então, essa discussão aqui de Paulo em Éfeso e Paulo contra os ídolos era o que tinha de muito sensível ali acontecendo. E o engraçado é que nem você comentamos aqui no... Lá vai eu no 18, né? Que queimaram os livros, como você falou. O mais engraçado é que mesmo assim as pessoas vendo o que tinha acontecido, que com certeza chegou nos ouvidos deles, estavam... naquela época pensando monetariamente, né? Pensando em dinheiro. Como que eu vou sobreviver depois que as imagens... Se queimar os livros, vão quebrar as imagens, não vão querer mais comprar com a gente. Sim. Né? E Paulo está muito nessa crítica, né? O dinheiro, o quanto de pessoa enriquece com religião. E foi nisso que você comentou desde quando começou esse capítulo, você falou, olha, o problema está sendo... Nesse capítulo vai ser quesito monetário, vai ser dinheiro. Paulo vai criticar demais esse uso da religião para venda das coisas. Cara, você engana e domina os outros para enriquecer. Essa crítica já existia. Então, essa crítica Paulo já fazia nessa região. Paulo sai de Éfeso. Você percebe que assim, no capítulo 20, versículo 1, depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez uma exortação, despediu-se e pôs a caminho da Macedônia. Sim. Todo esse caminho de Paulo, porque olha o que acontece com ele. Ele percorre aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhes armassem ciladas no momento em que ia embarcar para a Síria, ele tomou resolução de voltar para a Macedônia. Ou seja, chegou e não vou nem chegar lá. Não vou para a Síria, vou para a Macedônia, porque ele percebeu que os caras estavam armando para pegá-lo. Olha a trupe que estava com Paulo, versículo 4 do capítulo 20. Acompanharam-no Sópago de Bereia, falamos lá de Bereia, né? O filho de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, que nós já falamos aqui, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Louco. Você vê que cada um dos lugares importantes que nós falamos aqui tiveram caras que foram junto com Paulo. Continuaram a viagem com ele. Continuaram na comitiva. Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade. Nós, outros, só depois da festa da Páscoa é que navegamos de Filipos. E 5 dias depois fomos ter com eles em Troade, onde ficamos 1 semana. Versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos. Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Fazia tempo que não via essa reunião, né? Cara, mas ia no primeiro dia da semana. Fazia tempo que nós não vemos uma reunião do pão, Exatamente. Verdade. Olha o relato da missa aqui, Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, ou seja, para a Eucaristia. Estão reunidos para a Eucaristia, ou seja, missa. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Caramba! Era uma casa, ela estava muito cheia. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico,
que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia se prolongando no discurso. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Aleluia. Aleluia. Faz aquela cara de... O cara caiu da janela do 3º andar, cara. Mano, o cara vai dormir na janela, velho. Ele não foi dormir na janela, ele tá assistindo a missa da janela. Mano. Tem um monte de igreja lotada aí, cara. Graças a Deus tem quem senta na janela. Mas, pessoal... O cara vai cochilar na beira da janela, mano. Não dá pra assistir missa sentado na janela do 3º andar de uma igreja. Meu Deus, mano. O cara caiu do 3º andar, mano. A Lê não ria. Eu não tô rindo, mas os olhos tá cheio de lágrimas pra rir. Isso não é tristeza? Tristeza demais, ó. O cara vai pra missa e morre, pô. O cara me morre. Aqui, ó. Assim, ó, o cara vencido pelo sono caiu morto. Versículo 10. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma ainda está nele. Acordou. Aí Paulo subiu, partiu o pão, ou seja, continuou a missa, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois ele partiu. E o moço? Simplesmente quanto ao moço, levantou-no dali vivo, cheio de consolação. A gente tem os profetas, se eu não estiver enganado, acho que foi Elias, se eu não estiver enganado, que ele deita sobre um dos mortos, né? E você vê que debruçou-se, né? Paulo debruçou-se, igualzinho como um dos profetas, e o cara ressuscitou. Tipo, deu, tá respirando ainda, gente. Revivificou, né? Nossa. Porque depois ele deve ter morrido. Muito interessante. A gente, como eu tô falando, é uma coisa séria, que nós estamos falando da Bíblia, só que esses casos são muito diversificados, é uma coisa diferente de que a gente não tá acostumado a ver. Pô, a pessoa vai numa missa, tá acompanhando, daqui a pouco cai num sono e cai do 3º andar. Poxa, meu, é raro a gente ver uma coisa dessa hoje. Se bem, galera, ressaltando aqui que nós já estamos em 1h25, só um detalhe. Tem muita gente que senta no banco da missa e dorme, né? Eu já vi pessoas sentar no banco e bater a cabeça no banco da frente. Só escuta o toque. Tum. O cara dormiu. Dormiu. Simplesmente apagou. Cara, toma cuidado. Talvez ali o coitado do padre não vai conseguir esse milagre que Paulo fez. Se de repente você dormir do mezanino, né, o cara cair do mezanino, dormindo. Aqui mas durante a missa, Paulo muito cheio do Espírito, né, cara? Pra falar a verdade, ele tá cheio do Espírito Santo desde quando foi convertido. Desde quando Jesus falou com ele. Nenhum momento. Desde quando Jesus falou com ele. Então, e cada vez mais ele se enche pra falar. Cara, ele e a casa muito mais cheia? fortificado. Não, e a casa cheia aqui? A casa cheia. Você vê como você já tem todo lugar que Paulo vai, agora já tá cheio. Muita gente. Meu, não tinha ninguém. E agora já tá cheio. Todo lugar que vai. Paulo saiu daqui e vai pra Mileto. Então, na verdade, agora o que Paulo tá querendo fazer, cara? Ele tá querendo voltar pra Jerusalém. Ele está querendo ir para Jerusalém levar coleta. Tio Fagner, relata quanto tempo ele ficou fora para depois ele voltar. São 3 viagens de Paulo no todo. Se a gente pegar esse período aqui, ó, Éfeso, se a gente pegar 1 ano e meio em Corinto, mais o quanto ele estava em Atenas, eu não sei. Eu tenho um amigo, o Celso Traco, ele escreveu um livro sobre viagens de Paulo. Lá ele fala detalhadamente. Eu não sei se é um livro, mas foi tese de TCC dele, se eu não estiver enganado. E eu tenho, inclusive, essa apostila. Eu não sei exatamente o período de todas as viagens de Paulo, mas são 3 viagens no total. E esses retornos para Jerusalém, a gente tem a questão do concílio, a gente tem as questões da coleta, né? Aqui a gente vê nas cartas que esse retorno aqui é retorno para levar coleta, porque a cidade, porque a igreja está padecendo mesmo, a igreja de Jerusalém está sofrendo muito, e Paulo está querendo ir para Jerusalém, ele está angustiado, ele quer chegar em Jerusalém até o dia do Pentecostes. Isso é uma coisa, nessa jornada de Paulo, tentando ir para Jerusalém, a gente já começa Paulo percebendo o que ele vai encontrar. A gente vê no versículo 19 do capítulo 20. Eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E olha que foi cilada, hein? Bastante. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor.
Agora, constrangido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Nesse caminho aqui para Jerusalém, cara, aparece um monte de gente e fala para ele, não vai, não vai, não vai, não vai. Cara, tem um cara que fala para ele exatamente assim, ó. Tem um cara chamado Ágabo, no capítulo 21, versículo 10. Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. Ou seja, já sabia que ele ia ser morto. Assim, você vai ser preso, minimamente preso, tá? Quando, versículo 17 do capítulo 21, a nossa chegada em Jerusalém, quando chegaram em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Isso é importante, cara, porque assim, ó, versículo 18, no dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco, né, o Lucas está escrevendo, à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo-o saudado, contou-lhes uma por uma, todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus. Mas sabe o que aconteceu aqui, cara? A igreja de Jerusalém, Paulo já estava há anos viajando, né? É anos, tá? Ele já está há anos viajando. E a igreja de Jerusalém já está confusa. Meia perdida, nem tudo. Está confusa. Tiago, que é o bispo de Jerusalém, Pedro nem está aqui na história, né? Sim. Pedro nem está aqui, Pedro já está pregando pelo mundo também. Tiago fala para Paulo assim, mas cara, estão falando que você está pregando para os gentios, para os não-judeus, dizendo que não é necessário ser judeu. Isso, cara, assim, a gente vai ter exatamente esse versículo, Paulo falando sobre isso, né? Tiago falando isso para Paulo, ó. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. A igreja de Jerusalém voltou a se preocupar com a questão de lei. Então você vê que a igreja de Jerusalém diz assim, nossa, que bom, muitos judeus abraçaram a fé em Cristo sem abandonar a lei. Paulo já deve ter pensado, caramba. Deu ruim. Aí eles tendo ouvindo dizer de ti, aqui é Tiago falando, né? Eles tendo ouvindo dizer de ti, Paulo, que você ensina os judeus que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem observar os seus costumes mosaicos. Que se há de fazer? Sem dúvida, eles saberão da sua jornada. Ou seja, cara, estão sabendo que você está chegando para judeus, gentios que não são judeus que não são de Jerusalém, desculpa. Você está chegando para esses judeus e está falando para eles, tanto para os judeus quanto para os gentios, que eles não deveriam se preocupar com a lei de Moisés. Mas aqui também Não precisa se preocupar com circuncisão. Aí Paulo está dizendo assim... Ele está se preocupando muito com as coisas também de fora do que está acontecendo, já não tinham discutido, né? No concílio, que não deviam se preocupar com circuncisão. Sim, aí agora ele está voltando que estava... Voltou para um... Tiago está voltando. Sim, a estaca zero, para falar a verdade. Voltando à estaca zero. Na estaca zero, o que estava acontecendo lá atrás, cara, que eles foram lá no concílio para resolver. Ele ainda fala assim para Paulo, ó, e os caras... Vão te pegar. Vão te pegar porque sabe que você está chegando. Então você vai fazer assim, vai lá no templo, e você vai oferecer sacrifício no templo e vai se purificar. Porque na hora que os caras te virem, eles vão falar, não, beleza, ele não está pregando nada contra a lei, porque veja, ele foi se purificar no templo. Então Paulo não é contra a lei, faça isso. E Paulo até seguiu o conselho de Tiago. Para não dar ruim. Para não ofender. Estava voltando, tô de boa. Para não ofender. Só que Paulo vai a Jerusalém, vai ao templo, e ele vai ao templo e os caras pegam ele lá, cara. Porque começam a falar que ele tá andando, que ele pegou um gentio e levou um gentio para dentro do templo. Ficou sozinho nessa, né? Não tinha ficou como sozinho nessa, ninguém protegeu ele ali naquele momento. Ficou sozinho nessa. Agora, de verdade, pegaram Paulo, surraram o Paulo até umas horas. E na hora que eles foram surrar, eles estão surrando Paulo, né, Sim. cara? Estão agredindo Paulo. Novamente, quem vai salvá-lo são os soldados romanos. Porque Paulo é um cidadão romano. Ele saca o crachá e diz, eu sou romano. Depois de ter apanhado muito pela palavra, né? Sim. Você já percebeu que toda vez ele apanha bastante, né? Depois ele fala, aqui, ó. Versículo 30 do capítulo 21. Alvoroçou-se toda a cidade, com um grande ajuntamento do povo, agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisessem matá-lo, o tribuno da coorte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada.
Ele tomou logo os soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Já estava apanhando desde lá de trás, para falar a verdade. Aproximaram-se então o tribuno, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com 2 algemas, perguntando então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. O povo o seguia em massa, dizendo aos gritos: a morte, a morte. Cara, vai começar a fazer com Paulo a mesma coisa que Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, Sim. Ele até foi acolhido, foi bem acolhido de largada. E logo depois, né, a gente tem Jesus chegando, Hosana nas alturas, e logo em seguida, dias depois, Jesus já entra na paixão. E aqui com Paulo começa a acontecer a mesma coisa. O que mais me incomoda é a ausência das pessoas ali, dos amigos. Ele estava sozinho praticamente, né? Agora foi sozinho. Sozinho, totalmente. Agora foi sozinho. E aí, a gente vai ver assim, Paulo, a partir de agora, ele vai passando de mão em mão de autoridade romana. Até. E os judeus vão indo de autoridade em autoridade para tentar ter a bênção da morte de Paulo. Ou seja, os judeus tentam fazer com Paulo a mesma coisa que fizeram com Jesus. Tentando achar alguém que vai aceitar aquilo. Que vai aceitar. Com Jesus, os judeus conseguiram que Pôncio Pilatos aceitasse a morte de Jesus. E mandasse-o crucificar. E mandassem crucificá-lo. Conseguiram isso. E tentaram a mesma coisa com Paulo. Só que Paulo era um cidadão romano. Quando Paulo percebeu que chega aquela parte que assim, cara, não vai ter jeito, ele sacou o crachá de novo, ele disse: eu sou cidadão romano. Primeiro mandaram o Paulo pro tribuno, assim, vamos dizer assim, pro delegado. Sim. Depois do delegado, o delegado mandou Paulo pro prefeito. Do prefeito ele vai, não exatamente esses nomes, tá, gente? Mas do prefeito ele vai ao governador. Suas Aí autoridades. do governador, cara, ele foi a principal rei daquela região, ao Agripa. Ele foi levar de autoridade em autoridade, os judeus correndo atrás, cara. Os judeus correndo atrás dele para matá-lo. A gente vai ter aqui nos capítulos posteriores, a gente vai ter judeu fazendo greve de fome. Verdade. Fazendo greve de fome para matar Paulo. A gente vai ter judeu fazendo greve de fome. A gente vai ter judeu tentando armar assim, ó. Faz assim, manda ele ser julgado aqui em Jerusalém. Ninguém vai pegar ele, não. Tudo bem. Quem é Paulo? Paulo? Não, a gente tá com o tribunal vazio aqui em Jerusalém. Manda o cara lá pra Jerusalém. Imagina aquelas folhinhas. Os caras disfarçados pelo caminho, né? Pelo caminho, os caras atrás do arbusto, assim, né? Aquele gif do gordinho que tá atrás do arbusto. O cara atrás do arbusto. Não, a gente não quer pegar o Paulo, não. Paulo? Não sei aquelas peninhas. Aquelas peninhas, assim, né? Disfarçando. Não, os caras até isso tentaram fazer, cara. Eles tentaram disfarçar que Paulo, assim, eles tentaram fazer com que os vamos chamar de juízes, tá? Os legisladores, ou quem estava cuidando do julgamento de Paulo, mandasse Paulo para locais onde tinham muitos judeus, e lá eles iam armar uma emboscada e pegar Paulo. Tanto é que na hora que Paulo vai ser transferido de uma cidade para outra, aqui a gente vai ver isso, cara, ele vai escoltado com 200 lanceiros. Ô, louco. Vai escoltado com cavalaria, com 200 lanceiros e sei lá mais quantos soldados. Então, de verdade, os caras fizeram de tudo para armar contra Paulo, cara. Fizeram de tudo para armar contra Paulo. E os representantes romanos vão tentando jogar Paulo de um lado para o outro. Paulo faz um discurso em hebraico para os judeus. Os caras quase se convenceram. Mas depois no final falam: não, vamos matar você mesmo. Mata esse cara mesmo. Você já falou demais, irmão. Cara, assim, e a gente vai vendo no capítulo 23, a gente vai vendo no versículo 12 do capítulo 23, eles armando, ó. Versículo 12: quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 as pessoas que fizeram este voto. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Mas por que eles tiveram tanta raiva de Paulo assim, só por causa Porque que... Paulo estava pregando Cristo, a verdade? Pregando Cristo. E eles aqui estavam, são uns invejosos, né? Da mesma forma que mataram Jesus. Início, que estão na mesma cidade daquele lá do início, para falar a verdade. Como assim? Tava com inveja de Paulo, de não sei o quê. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com os apóstolos. Então, os judeus vão se sentindo ameaçados. Paulo está pregando uma outra religião. Você está na cabeça deles. Na cabeça deles, Paulo está pregando contra a lei de Moisés.
que é exatamente o que Jesus estaria fazendo na cabeça deles. Jesus está pregando contra a lei de Moisés, está pregando e pecando contra algo sagrado. E não era isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou o seguinte: eu não vim para mudar nada, eu vim para mostrar o que vocês não entenderam. Paulo também seguiu nessa linha. Paulo não mudou nada, ele só veio para mostrar o que não entenderam e também para pregar esse evangelho e essa conversão para quem não é judeu. Colocar tipo uma atualização, né? Vamos atualizar. Pensa que para o judeu é o seguinte: Paulo, Jesus, os apóstolos, Paulo como um todo, eles estão na cabeça do judeu pregando contra a lei e também estão trazendo para um povo santo, um povo escolhido, pessoas que não são judeus. Pessoas que não são judias. Por isso essa raiva. Então, assim, na cabeça dos judeus, só eles, dos judeus dessa época, somente eles eram o povo escolhido e somente a lei de Moisés que seria ferramenta de salvação. E o que Paulo veio dizer, não. A remissão dos pecados e a unção do Espírito Santo é a salvação. A graça de Deus é a salvação. E Deus é para todos. Como está lá no profeta Daniel. E é isso que eles não estavam querendo entender. E é isso que eles não queriam entender. Então, eles vão se revoltando de tal forma que eles vão tentando matar Paulo de todo o jeito. De todo jeito. E Paulo chega uma hora que ele diz assim: cara, eu vou recorrer. Eu quero ser julgado por César. Eu quero ser julgado pelo imperador. Porque eu sou um cidadão romano. Aí já era. Paulo foi passando o dia. Isso que é interessante também. Olha o poder do Espírito Santo. Porque nessa tragédia de Paulo, nessa paixão de Paulo, Paulo é passado de mão em mão. E sempre apanhando. Sempre. Aqui não, porque como ele era um cidadão romano, agora, ele era um preso mas, protegido, vamos dizer assim. Só que a cada autoridade que ele vai convertendo. A gente vai percebendo que o Espírito Santo vai usando Paulo para ir convertendo as autoridades romanas, até que Paulo vai chegar no centro do império, que é Roma. Mas aqui, você vai ver aqui no versículo 25, no capítulo 25, no versículo 10, né, a gente vai ter aqui, no versículo 9, mas Festo, que era um governante, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Pensa que os judeus tinham montado esse esquema porque se Paulo fosse levado para Jerusalém, os judeus iam pegar Paulo em Jerusalém. Aí Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César e é lá que devo ser julgado. Eu não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas se nada há daquilo de que estes me acusam, se ninguém tem prova de nada, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Eu apelo que eu seja julgado por César. Versículo 12. Então Festo conferenciou com seus assessores e respondeu: para César apelaste, a César irás. Ixi. Então ele vai ser enviado a César. Festo, que é um governante, ele consulta o rei da região, que é o rei Agripa. O rei Agripa era um rei judeu, assim, de influência judia. Paulo praticamente converte Agripa, quase converte, porque Paulo conhece, ele explica, né? Ele vai evangelizando Agripa. A gente tem aqui até uma passagem que ele diz assim, quer ver? Aqui, versículo 27 do capítulo 26. Paulo explicou tudo sobre Jesus e o que aconteceu com ele, explicando para Agripa tudo o que aconteceu com ele, e no versículo 27, Agripa diz assim, Paulo diz, né? Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que você crê. Então ele sabia que Agripa tinha influência, conhecimento, conversão judia. Disse então Agripa a Paulo: por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Ou seja, estava facinho, cara, ali, Por pouco Agripa não foi convertido. Mas você vê como Paulo ele vai convertendo por onde passa. Respondeu Paulo: proverá a Deus que por pouco e por muito, não somente tu, senão também quanto outros me ouvem, se fizessem hoje tal como eu sou, menos estas algemas. Ou seja, o que Paulo está dizendo assim, o Agripa está dizendo: por pouco você não me converteu. Paulo está falando: eu queria muito ter feito isso. Que eu não só tivesse te convertido, como convertido a muitos outros, porque todos nós somos iguais, menos pelas algemas. Ou seja, querer em teu Deus de todo o teu amor e por liberdade. Paulo não estava livre. Paulo era um prisioneiro.
Aqui, então o rei, o governador e Berenice e os que estavam sentados com ele se levantaram. Retirando-se, comentavam uns com os outros: este homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: ele poderia ser solto se não tivesse apelado a César. Ou seja, ele tinha conseguido algo ali. Cara, a Agripa teria libertado Paulo ali. Mas o problema é que, tipo assim... Os judeus iam pegar ele. Exatamente. Paulo Os judeus não sabia, iam pegar ele. eu vou apelar, senão eu vou morrer aqui mesmo, poxa. E aqui depois a gente tem, a partir daqui, Paulo é colocado, né, tem um centurião chamado Júlio, que é um guarda. Esse guarda vai levar Paulo até Roma. E aqui a gente tem um dos relatos mais lindos. Leiam, pessoal, capítulo 27. Vocês vão ver um dos relatos mais lindos, que é Paulo sendo levado a Roma de barco. E nesse trajeto, esse barco sofre um naufrágio. Muito bom. E Paulo ouve de Deus que ninguém morreria. E Paulo vai usando todo esse sofrimento, por todo esse sofrimento que mais de 200 pessoas nos barcos vão passando, que quase afundam, o barco fica praticamente em destroços. Paulo vai convertendo as pessoas a ponto de eles tinham passado mais de 14 dias sem comer. Paulo rezou uma missa neste barco. Paulo partiu o pão, a Eucaristia, neste barco. Vocês vão ver isso no capítulo 27. No capítulo 28, eles chegam na ilha de Malta. Eles nem sabiam que lugar que era. Só chegaram devido... Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, a gente tem um fenômeno bem interessante. Eles encontram os locais da ilha de Malta, é inverno, eles estão morrendo de frio, eles vão armar uma fogueira e Paulo vai jogar graveto na fogueira, parece uma cobra pica a mão dele. Aí os caras falam assim: tá vendo como Deus é justo? Ele não morreu no naufrágio, mas vai morrer aqui. Agora. E não acontece nada com Paulo, nada. E aí eles falam: realmente esse homem é um homem de Deus. Paulo chega em Roma. Ele chega em Roma. E não deixou de ser julgado, né? Acho que aqui não diz que ele foi. Não, Paulo chega em Roma, ele encontra com os judeus de Roma, passa mais 2 anos evangelizando em Roma, e assim termina o Ato dos Apóstolos. O Lucas não nos conta o que aconteceu com Paulo, né? Lucas não nos conta. A gente sabe que Paulo foi decapitado. Isso porque Nero, nós sabemos devido à pela tradição e pela arqueologia. Pela história, pela tradição e pela arqueologia. A gente sabe que o túmulo de Paulo está em Roma. A gente sabe que Paulo foi decapitado praticamente no mesmo dia, mas em anos diferentes em relação a Pedro. Ambos sob o ataque que Nero fez aos cristãos. Quando Nero, em sua maluquice de tentar higienizar a cidade de Roma e também de destruir lugares feios para reconstruí-los lindamente, Nero tacou fogo na cidade, matou muitos dos cidadãos romanos e ele denunciou, dizendo que acusou os cristãos de Roma de terem colocado fogo na cidade. Jogando as próprias pessoas contra as outras, para falar a verdade. E nesta revolta contra os cristãos, tanto Pedro quanto Paulo foram assassinados. Pedro é morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer como seu Senhor. E Paulo, fora dos muros da cidade, é decapitado. O túmulo de Paulo está lá, seus restos mortais estão lá, e em cima disso nós temos a Catedral de São Paulo fora dos muros. Esse é o nome, muito bom, lindamente, onde a gente tem o lugar. Mas vale para a gente aqui o ensinamento do final do capítulo 28 do Ato dos Apóstolos, que vai dizer assim, no versículo 25, uma reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo... Isto é Paulo, tá? A gente vai ter aqui no versículo 24 e no versículo 25. Versículo 25. Não estando concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai a este povo e dize-lhes, com vossos ouvidos ouvireis, com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender. Com vossos olhos olhareis, sem enxergar.
coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração e se converterem, e eu os curar. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 9. Paulo repetiu isso para eles, para os judeus lá de Roma. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Versículo 30. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem proibição. Com isso, a gente encerra o livro do Atos dos Apóstolos. Acho que vale pra gente a reflexão de quando você está cheio de Deus, e Paulo vai dizer, né, eu combati o bom combate. Esse cara combateu o bom combate. Demais. Esse completou a corrida. Rapaz, e quantas... Esse foi até o final. Quantas ressurreições por ver. Na sua vida, aquele que anda com Cristo no serviço da evangelização, esse vai sofrer. Mas vai ganhar a coroa. Vai ganhar a coroa de Cristo. E graças a Paulo e Pedro, que nós começamos os 2 primeiros episódios, nós podemos hoje, livremente, pelo menos aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente sabe que muitos cristãos sofrem no Oriente, a gente pode acreditar nesse Deus que salva a todos e pregar o seu evangelho. O que Paulo nos colocou é a nossa missão. Paulo provou, como Cristo provou, que é capaz que você viva uma vida de santidade e ganhe o céu. Paulo provou que você é capaz de levar o evangelho até os confins da terra. E lembrando, galera, que você também é capaz do Espírito Santo te converter. Sim. Não existe nada que você não possa fazer desde que você queira deixar Deus agir no seu coração e no seu agir de cada vez. Qual coisa você for fazer, colocar o Espírito Santo na frente, tudo vai dar certo. Paulo era Saulo, sim, matava todos os cristãos. E olha como ele se transformou durante todo o percurso de Atos dos Apóstolos. Então deixe se transformar pelo Espírito Santo, galera. Esse Deus é aquele que capacita os incapacitados, né? E a gente viu como pelos apóstolos e também por Paulo, 3 continentes foram convertidos ao cristianismo em décadas. Muitas pessoas. Muitas. E detalhe, deixando seu coração amadurecer no Espírito Santo, na palavra de Deus, tudo se transformará. Amém, irmãos? Vamos Amém. lá. Querem conhecer mais? Leiam as cartas de Paulo. Agora vocês vão encontrar a carta, vocês vão entender um pouco melhor o contexto da carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, ao povo, aos Filipenses, por todas essas cidades que Paulo passou nessas 3 viagens que fizeram. Foi muito legal. Bom demais. Eu aprendi bastante, como sempre, né? E não tem nem o que dizer. Vamos ver os nossos próximos episódios aí. Atos Apóstolos, para mim, tudo começou pelos Atos Apóstolos porque a gente quer falar sobre a morte dos santos, né? Essa é a ideia principal. Mas agora vamos abrir uma série. A série é o seguinte: Católicos Perguntam. Hoje já? Então, a série tá aberta. Tá aberta. Vamos começar a fazer umas gravações pro Instagram. Católicos Perguntam, mandem perguntas pra gente. Já falei, amigos protestantes, irmãos afastados, já, e a gente responde dúvidas de protestantes para católicos, sem problema nenhum. Podem perguntar o que quiser. Mas, por enquanto, vamos responder para os nossos católicos mesmo. Bora! Então, Católicos Perguntam, mandem perguntas pra gente, esse é o nosso quadro daqui para frente, Católicos Perguntam. E é isso aí. Fiquemos, então, pela intercessão de Maria. Amém. Que Maria nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só lembrando uma coisinha aí, qual o nome do estúdio que nós estamos aí pra galera? Funk Duck. Isso aí, cara. Que aí estão nos acolhendo como sempre, com o maior prazer e carinho aí, humildade de sempre. Obrigado, ao Lu, ao Henrique. Obrigado, Henrique. Top. Valeu, tamo junto. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.